A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão Especial de Previdência Complementar, tem a honra de recebê-los para o webinar Open Insurance e Previdência Privada, que conta com apoio da ABCPrev, APEP, Associação dos Fundos de Pensão e Patrocinadores do Setor Privado, Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada CAMES e das Comissões de Ação Social e Cidadania, Cultura e Eventos e Comissão de Direito Securitário da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Ana Paula Oriola de Raffré, presidente da Comissão de Previdência Complementar da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui participando. Boa tarde aos painelistas que vão abrilhantar aqui essa nossa conversa. Dr. Tiago Barata Duarte, Dr. Herbert de Souza Andrade, doutora Daniela de Matos Silva Rodrigues e Dr. Ronaldo Guimarães Galo. Peço já de início para que nós deixemos um pouquinho o doutor de lado para ser mais profícua a nossa conversa. Tivemos um apoio muito bacana de várias instituições aqui neste evento para falar de um tema muito novo. Então, estão nos apoiando a FIPECAF, né, tradicional faculdade na área de ciências atuariais, o INCDS, que é o Instituto Connect de Seguridade Social, de Direito Social, a CAMES, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, a APEP, que está aqui com o Herbert representando também a APEP, que é a Associação dos Fundos de Pensão e Patrocinadores do Setor Privado. Contamos com o apoio do IBA, que é o Instituto Brasileiro de Atuária, do IPCOM, que é o Instituto, né, de Previdência Complementar e Saúde Suplementar, da ABCPrev, também, que atua bastante aí na área de previdência complementar. E muito bom o apoio, realizar em conjunto com a Comissão de Direito Securitário aqui da OAB São Paulo, representada pela doutora Daniela. É muito bom poder participar disso em conjunto com as comissões e com a OAB, que, afinal de contas, né, doutora Daniela, estamos trazendo aí um tema fresquinho, né? Tá? Saiu do forno agora, né? Essa conversa toda do Open Insurance, e ainda mais na previdência complementar, que é a nossa pitada de pimenta aí na história, né? Porque estava na área de seguros, a gente já estava, né, entendendo. Agora, ampliada para a previdência complementar, a gente tem uma dupla tarefa aqui para começar a conversar, né? Eu não posso fazer a pergunta aí de $1 milhão, porque o doutor Ronaldo Galo, que é o vice-presidente aqui da Comissão de Previdência Complementar, ele disse que não era para eu fazer perguntas de $1 milhão, né, doutor Ronaldo? Então, está vedada essa possibilidade, mas vamos tratar de um tema novíssimo. E, para isso, a gente vai começar a nossa conversa com o Tiago Barata Duarte, que ele é o coordenador de projetos da SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, e ele é graduado em Ciências Atuariais, e o que eu achei bacana, doutor Tiago, é que também em Engenharia Elétrica. Achei isso no seu currículo muito bacana. Bom, depois nós vamos seguir conversando com o Herbert de Souza Andrade, que é diretor-gerente da Fundação Itaúsa Industrial e, como eu já havia falado, presidente da APEP, né? O doutor Herbert é graduado em Ciências da Computação pela FEA-USP e, principalmente, vai falar um pouquinho da Previdência Complementar Fechada, né, Herbert? Porque é um tema onde nós teremos que enfrentar aí muitas questões. Depois, o nosso vice-presidente da Comissão Especial aqui de Previdência Complementar, aliás, o grande mentor desse evento, né? Ele que levou isso à frente, que conhece bastante o assunto. Eu sou café com leite, então o que eu falar é só pergunta mesmo. E, além de tudo, ele é conselheiro do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de previdência aberta e de capitalização, né?
E por a doutora Daniela, que vai ser mediadora aqui comigo, que entende tudo de seguro, né? A doutora Daniela, além de presidente da Comissão de Securitário da OAB São Paulo, ela é advogada, mestrando em Direito de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Estou lendo, gente, o currículo muito sumário da turma, porque ele é muito maior, né? E a gente vai falar, como eu disse, de um tema muito novo, com uma legislação muito recente, onde nos parece, assim, o Tiago pode nos tirar aí essa dúvida, que nós somos pioneiros, né, Tiago? É um projeto pioneiro. Existem algumas iniciativas, estudos em outros países. Eu conheço um pouquinho da história aí da União Europeia, pelo IOPAI, né, onde estão sendo analisadas, inclusive, sob a ótica da previdência complementar, né, a possibilidade do Open Insurance, mas de uma forma ainda de estudo, com audiência pública, com algumas questões ainda que estão sendo colocadas, algumas críticas e alguns pontos de convergência de benefícios, né? Mas tudo ainda incipiente. O Brasil saiu na frente nessa história. Vou começar a conversar com o Tiago sobre isso, porque ele pode nos contar um pouco como foi desenvolvida essa questão, que ele acho que acompanhou bem de perto. Vou seguir com o Herbert, depois a Daniela intervém também, e com o Ronaldo, que vai falar depois aí para fazer um fecho, porque o Ronaldo ele orbita tanto na área de securitário quanto na área de previdência complementar. Então, ele tem o double check. Bom, Tiago, a palavra está com você, fique à vontade. Ana, obrigado a todos. Antes de começar minha fala aqui, queria deixar claro que, embora eu tenha um mestrado em engenharia elétrica, mal sei trocar uma lâmpada, tá? Na verdade, lá é uma questão de ênfase na PUC de método de tomar decisão e aplicação em estatística. Então, por isso que eu tenho isso aí. Ninguém entende, realmente. A Ana já me apresentou, né? Me chamo Thiago Barata, sou coordenador na SUSEP de projetos, mais especificamente destacado para o projeto de Open Insurance. Eu fiquei, durante um tempo, agora recentemente afastado da SUSEP na ANS, tocando alguns projetos também, ajudando a ANS em alguns tópicos também, e fui convidado, né, a voltar para a SUSEP para poder tocar junto com o Eduardo Fraga e, obviamente, todos os demais diretores, né, da SUSEP, esse projeto que realmente é um projeto que me encantou bastante. E a gente vai poder falar sobre ele um pouquinho mais aqui ao longo desse nosso bate-papo, digamos assim, tá? Mas para facilitar, eu trouxe aqui uma apresentação de 4 slides, tá? E eu vou projetar aqui a tela, só peço que confirme se começou a apresentação para vocês. Foi? Foi. Bem, então, pessoal, primeiramente agradecer, né, ao OAB São Paulo pelo convite, né, para poder falar sobre esse assunto aqui, um assunto, como a doutora Ana já antecipou, é algo que está realmente no processo embrionário aqui ainda, então a gente está aí, de certa forma, aprendendo juntos sobre o tema, a gente está evoluindo junto nesse tema, e eu trouxe aqui basicamente 4 slides só para poder guiar essa minha fala inicial e depois eu poderei retornar para o nosso bate-papo amplo. Tá? Também eu gostaria de agradecer a participação de todos os demais colegas aqui nesse painel, e vamos lá, para não enrolar muito. Bem, quando a gente olha para um projeto, né, a gente tem que primeiro pensar quais são, né, os benefícios, né, e quais são os balizadores desse projeto de uma forma geral. Quando a gente fala do Open Insurance, né, nós na SUSEP a gente vem batendo muito em 6 grandes benefícios, né, que a gente vê, né, 6 grandes dimensões que a gente vê de benefício para o projeto. E isso está no nosso material de divulgação, no site da SUSEP, enfim. Então, acho que para começar aqui o debate, eu acho que para a gente conseguir, de certa forma, aterrissar na discussão, eu acho que é importante a gente tocar, né, nesses 6 grandes tópicos quando a gente conversa sobre o projeto. Primeiro aspecto, né, é quando a gente olha, né, a resolução CNSP 415, bem recente agora, 2021, a gente vai tentar entender o que é o Open Insurance, né? E quando a gente vê lá, a gente vê de uma forma muito genérica. É o compartilhamento de dados e serviços por meio de abertura de
de sistemas, integração de sistemas, no âmbito, né, dos mercados de seguros, previdência e capitalização. Mas, ao ler isso, fica algo muito, né, vago. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que se busca. Né? Então, quando a gente para pensar, a primeira tópico que vem à mente, né, sem sombra de dúvidas, né, é que é um projeto centrado no consumidor. Tá? Quando a gente olha para o projeto, né, nessa ótica de pensar no consumidor como senhor do seu destino, né, ele vai ditar as regras, empoderamento total do consumidor, fica mais fácil da gente avaliar o projeto. E isso está, né, em linha com os avanços normativos recentes, por exemplo, acho que a gente vai falar mais à frente aqui da LGPD, a partir do momento que o Congresso brasileiro, ou seja, o povo brasileiro decidiu, né, que o consumidor, que é o dono dessas informações, de alguma forma a gente tem que dar uma resposta para isso. Né? Então, a gente tem que sempre buscar, então, quando a gente fala de Open Insurance, que é uma experiência facilitada para o cliente, caso ele assim deseje. Tá? Isso tem que estar claro para todo mundo. Se ele não deseja, não tem Open Insurance, não tem Open Bank, não tem Open Finance. Tá? Um outro aspecto que é importante a gente destacar é a questão da integração, né, com o Open Banking. Eu acho que é de conhecimento de todos, ou provavelmente da maior parte de quem está aqui nesse painel, nos acompanhando nesse painel, que o Open Banking já é uma realidade, o Open Banking já está em fases avançadas no projeto deles de implementação, capitaneado aí na verdade, liderado pelo Banco Central e com o conselho, né, que foi composto para esse fins. E no Open Banking já foi prevista, né, na fase 4, a implementação, tá, de informações de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, além de investimentos e por aí vai. Outros produtos, além dos produtos bancários padrões. Né? Então, quando a gente diz isso, a gente diz o seguinte, já é uma realidade, né, antes mesmo da implementação do Open Insurance, seguros e previdência no Open Banking. E quando a gente trabalha em conjunto, né, e a SUSEP dá uma resposta junto com o Banco Central, isso foi resultado de muitas reuniões com o Banco Central, alinhamentos até de nível estratégico, a gente conseguiu né, vir com as normas do Open Insurance, e a gente tem um objetivo maior, que é o Open Finance. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto, né, até as campanhas publicitárias que a gente vê dos grandes bancos, dos bancos das startups, etc. Está se mudando muito a chave e cada vez mais se fala Open Finance, não se fala mais Open Bank, Open Insurance, porque a gente expandiu, digamos assim, o conceito. Tá? Então, se busca, de certa forma, essa integração. Porque seria até assim, curioso, né? Imagina uma pessoa, essa pessoa tem um produto, né, de previdência, por exemplo, que a gente está falando aqui, né, num banco que está embaixo de um grupo financeiro, ele vai conseguir ter uma série de benefícios, ele vai conseguir ter uma série de integrações, e uma outra pessoa, né, que conhece até esse indivíduo A, ele tem um mesmo produto, um produto similar, numa empresa que não é ligada a um grupo financeiro. E essa pessoa não ia conseguir, né, ter os acessos aos mesmos benefícios, ou seja, criaria uma simetria, né, que seria até difícil para o consumidor final entender isso, e geraria até uma simetria de fins competitivos no mercado. Então, assim, essa integração vem muito a calhar. E quando a gente tem, né, o outro aspecto, que é a cidadania financeira, eu acho que todo mundo aqui está claro, eu acho que já é sabido, já é algo que vem sendo falado há muitos anos no Brasil, que a gente precisa evoluir, né, na questão da cidadania financeira em geral no nosso país. E a gente, a partir do momento que a gente cria um ambiente, né, um ambiente seguro, um ambiente inovativo, um ambiente de tecnologia, que consiga, né, buscar novos consumidores para esse sistema, a gente consegue, de alguma forma, endereçar alguns aspectos dessa questão, da cidadania financeira. Então, a gente tem que buscar essa facilitação, a gente tem que ver, né, e buscar novos produtos adequados a preços competitivos a partir do momento que você tem acesso à informação. Estava até conversando aqui antes de começar o painel, né, a informação vale ouro nesse setor. A partir do momento que você tem mais informação, diminui o risco de precificação e você consegue produtos mais atrativos. Né? Então, a gente consegue também endereçar essa terceiro pilar, né, desse projeto. Um quarto pilar que a gente gosta de enfatizar é a questão de segurança e privacidade. Né? É bom deixar claro, né, que o movimento Open, né, assim, daqui a pouco já falar sobre até em outras jurisdições, ele busca também endereçar essa questão.
Porque quando a gente, hoje, né, nossa vida está na internet, né? Acho que todo mundo aqui passa o dia, algumas horas, né? A gente luta contra, eu particularmente tento lutar contra, não consigo, sempre sou vencido, né? A gente luta, a gente está sempre na internet, né, buscando todo tipo de informação. Então, nossa vida, particularmente, está toda na internet. E a gente presencia, né, alguns aspectos, até de recentes, até alguns amplamente noticiados, né, de falha de segurança. E a gente tem, né, no nosso aspecto, uma preocupação muito grande, né, dos produtos financeiros em geral, como isso se comporta. E, assim, a boa notícia é que, no geral, né, o mercado financeiro brasileiro é até reconhecido por isso, é um setor muito robusto, muito seguro, né? E o Open Insurance e o Open Finance, vamos falar de Open Finance aqui, tenta endereçar e deixar isso mais robusto, né? Para quem estuda, eu acho que não é o papel aqui ficar falando sobre aspecto de segurança, até porque eu não sou especialista no assunto, existe uma série de novos recursos de tecnologia que são implementados nessa troca de informação, a partir do momento que você fica dentro de um ambiente controlado. Então, só um exemplo, a partir do momento que o usuário, né, entende que o seu dado pode ser transacionado com uma outra participante, a partir do momento que você faz essa chamada dentro do ambiente, existe uma situação que a gente chama que é a jornada do consentimento. É validada a informação tanto em quem possui informação, a empresa seguradora ou a entidade de previdência que possui informação, e quem vai recepcionar essa informação também, ou seja, tem uma dupla checagem, né? E tem camadas, certificações, enfim. Então, o sistema é feito para ser muito seguro. E as empresas que participam desse sistema, né, são empresas credenciadas ou reguladas, que têm que ter exigência de segurança cibernética, capacidade financeira, padrões de governança e por aí vai. Tá? Um outro aspecto interessante que a gente pode endereçar, né, que a gente busca, né, com o projeto, aumentar, né, a agilidade, a precisão e conveniência. Né? A partir do momento que, vamos parar para pensar, né, a partir do momento que com a LGPD a gente, no caso o povo, né, decidiu que o usuário é o dono dessa informação, a partir do momento que os cidadãos entenderem, né, como benéfico, né, que essa troca dessa informação dele de uma empresa A para uma empresa B, imagina a quantidade de chamados que isso pode gerar, imagina a quantidade de trabalho que isso pode gerar, né? Então, a partir do momento que você consegue padronizar, né, num setor essa troca da informação, isso ganha em agilidade, redução de custos para as empresas, aumenta a precisão das solicitações e cria, né, uma conveniência para o usuário, a partir do momento que você cria, né, um ambiente facilitado. E, por fim, né, quando a gente fala aqui de inovação e concorrência, né, hoje em dia a gente brinca, né, que a gente tem o mundo à distância de um dedo. Né? Qualquer criança, né, meu sobrinho, por exemplo, bem pequeno, já pega ali, já abre o tablet, o celular e quer fazer tudo ali ao clicar alguns botões, né? Nem botão, já ficando antigo, clicar na tela, né? Então a gente tem que buscar sempre, né, de que forma a gente pode dar esse passo, né, de inovação. E o Open, a partir do momento que você cria, né, esse ambiente padronizado de APIs, né, que é muito falado, a Ana já falou, já acho que na introdução, até o Léo, nosso diretor de TI, ele falou, é um projeto focado no desenvolvimento, né? O desenvolvedor vai se preocupar em desenvolver novas tecnologias e não pensar como vai conectar na seguradora A, na seguradora B, no banco X, na entidade Z. Então, é um ambiente mais propenso, né? Mais facilitado, né? É mais simples você fazer inovação. Ele vai focar realmente no desenvolvimento. E aí abre uma série de possibilidades, customizações, uso de algoritmos. Né? Tem até algumas situações aí, mundo afora, já sendo estudada, por exemplo, de avisos sinistros, no caso, automatizados. Tem até algumas guerras aí para ver quem vai fazer o pagamento de sinistro de uma forma mais rápida possível, mundo afora. Tem alguns casos que até assustam como isso está sendo feito. Tá? E, assim, a Ana já falou um pouco, né, questão do time de implementação no Brasil, etc. Quando a gente toca nesse assunto, né, é bom dizer o seguinte, todo mundo tem suas dores, né, e cada, né, país vai endereçar as suas questões da forma que achar, né, que deve ser atingido aquele objetivo. Então, por exemplo, quando a gente fala do movimento de Open, né, e a gente olha isso, foi até um professor, uma vez, uma apresentação de Open que eu tive há uns 2-3 meses atrás, ele endereçou isso foi algo muito interessante. Quando a gente vê a Europa, né, e a América em geral,
a gente vê muito, né, a implementação de Open no foco da concorrência, né? Aumentar a concorrência nesses mercados. Já quando a gente vê, por exemplo, países do Sudeste Asiático, Singapura, Índia e por aí vai, quando a gente vê implementações de Open sendo feitas, né, é muito no foco da inovação. Então, quem já teve a oportunidade de participar de debates, né, e tem, praticamente a gente brinca, tem um evento de Open, acho que quase semanal aí, né? Eu, pelo menos, participo o tempo todo de eventos, né? A gente vê que o mundo todo está caminhando junto, assim, uns mais à frente, outro um pouquinho mais atrás. Então, eu posso citar, por exemplo, o FCA, que é o órgão de conduta de mercado financeiro no Reino Unido, né? Foi onde começou ali o primeiro movimento de Open Bank, já está, né, trabalhando fortemente no projeto de Open Finance, que é estender esse conceito também, incluindo, por exemplo, seguros. A gente tem a EIOPA, né, como a Ana já bem pontuou, já teve o paper de consulta que saiu em janeiro, e eu gostaria de brincar, a gente usa muito como referência a Europa, mas muitas vezes a gente costuma passar, assim, foi assim com as regras de capital, de solvência, por exemplo, a gente bebeu muito da fonte deles, e até mesmo, esqueci, eu acho que foi o senhor Carlos Guiné, que foi um das cabeças de implementação do Solvência 2, quando ele veio aqui, a gente perguntou, ele falou assim, não, provavelmente vocês vão sair antes da gente, porque temos que lembrar que lá estão discutindo um continente inteiro, né? Temos avanço na Austrália, há pouco tempo a gente teve reunião com o time da Austrália. O México é um caso, por exemplo, que na verdade estão muito ousados, eles estão fazendo um movimento de Open Tudo. São 20 e poucos setores da economia que estão entrando nesse movimento, e os seguros, salvo erro, segundo trimestre de 2022 deve ser direcionado. E por aí vai. E existe também algumas implementações, no caso, assim, de iniciativas, né, até mesmo do setor privado se organizando. Temos o caso de uma seguradora nos Estados Unidos que abriu suas APIs em 2017, se não me engano, e teve um boom de entregas a partir do momento que todos conseguiram se conectar nela. Temos um grupo de empresas na China, né, que, na verdade, teve uma padronização de APIs que conectam pequenos seguradores e entregam produtos com preço pequeno, mas a partir do momento que você escalona isso, teve, na verdade, uma grande penetração. Enfim, é um movimento que está acontecendo em todo o mundo, em menor e maior estágio de maturidade. Bem, quando a gente fala disso, né, então tá bom, fica muito difuso, eu acredito que muitas pessoas estão aqui, né, não fica claro, né, como isso vai acontecer, como isso está acontecendo, né, como se pretende direcionar essa questão. Bem, primeiramente a gente tem que ter a certeza e a clareza, né, que o mundo como hoje ocorre, né, o mundo hoje como é transacionado de seguros, né, nesse caso específico, previdência, vai continuar. Assim, hoje já tem, né, os clientes buscando seguradoras, entidades de previdência, sociedade de capitalização, seja via corretores e seus representantes ou não, isso já é uma realidade no nosso setor. E assim vai continuar. Mas a partir do momento, né, que esse segurado ou esse participante de um plano de previdência queira, né, compartilhar sua informação, ele poderá, né, entrar no que a gente chama aí no ambiente do Open Insurance, né? E esse ambiente do Open Insurance, a gente fala, né, que a gente poderia imaginar como se fossem os conduítes que vão ligar, né, diferentes players nesse setor. Então, a partir de uma padronizações, né, padronizações de APIs, né, e padronizações de regras, você vai conseguir conectar todos esses players que estão no setor, de forma direta ou indireta, tá? E potencialmente, né, irão surgir aplicativos, né, de dados, tanto os dados públicos que a gente chama de Open Data, por exemplo, consolidadores, né, comparativos de preço, comparativos de planos e por aí vai, e até mesmo questões de dados pessoais, por exemplo, acho que muitos aqui já passaram por isso, né, quando você vai fazer um investimento em alguma corretora, algum banco, né, até mesmo o seu assessor de investimento, ele pede, né, as informações que você tem de previdência e por aí vai em outras empresas, para ele tentar fazer o seu perfil, né, e ver como ele pode te ajudar. Então, isso também vai poder ser feito de uma forma automatizada. Nesse sentido, também existe uma figura que são os TPPs, que são empresas terceiras que também participam desse setor, que buscam justamente fazer essa consolidação. Aqui no Brasil, a gente está chamando elas de Sociedades Iniciadoras de Serviços Seguros, tá? Que são as SIS. Muito em breve deve estar saindo uma consulta pública sobre essas sociedades. Tá? E para organizar isso tudo, tem a estrutura de governança. E essa estrutura de governança começou a ser formalizada, já está em um estágio bem avançado. Eu participo na cadeira da SUSEP, do Conselho da
do conselho do Open Insurance, né, com representantes do setor, e eles, na verdade, eles vão fazer as regras, né? Eles vão dizer como que vão ser as APIs, como que vai ser divulgada essa informação no portal, diretório de participante, vai ser uma camada de segurança, né, para poder ter essa participação, resolução de disputas, self-desk, por aí vai. Ou seja, eles vão, na verdade, estabelecer, na verdade, como isso vai funcionar, né? Alguém tem que estar organizando isso tudo. E, por fim, né, como a gente já falou, a partir do momento que o Open Bank já é uma realidade, e existe, inclusive, um comando no regulatório que deve haver essa integração, né, interoperabilidade, a gente expande esse recurso para o Open Finance. E, com isso, a gente tem a certeza que a gente está agregando valor para diversos interessados aqui. Por exemplo, um segurado pode acessar um produto que estava, na verdade, de uma instituição financeira, um usuário, por exemplo, de uma instituição de pagamento que nem tinha tanto acesso assim, a produtos securitários, vai começar a poder ver, né, informações, por exemplo, de um plano de previdência, né? Isso vai agregar, com certeza, informação para todos. Bem, como isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo de uma forma faseada. A gente tem, nesse primeiro momento, na verdade, a gente não está falando de compartilhamento de dados pessoais, efetivação de serviço, nada disso. No primeiro momento, a gente está falando, até 15 de dezembro, uma realidade somente de divulgação dos canais de atendimento das empresas do setor, produtos que estão disponíveis, né? E mesmo assim, os principais produtos, seguros de pessoas, automóveis, residencial, previdência e capitalização nesse primeiro momento. Ou seja, as empresas vão, né, poder, através de APIs padronizadas, dizer, né, seus produtos e suas características, e já a partir disso poderá surgir algumas soluções interessantes, por exemplo, a questão de comparações de produtos, né? Já na fase 2, aí sim, começará a ter, né, o compartilhamento de dados pessoais para aqueles que assim desejam, né? As pessoas vão poder, por exemplo, compartilhar seu cadastro, né, com outras empresas para facilitar até preenchimentos, né, e algumas burocracias que poderão ser agora desnecessárias, movimentações desse cliente, né, ele poderá, talvez, eu quero ver se eu consigo um preço mais atrativo em outra empresa, né, e ele passa o histórico dele, talvez isso possa facilitar. Registros de dispositivos eletrônicos, né, que a gente tem a telemetria e por aí vai. Tudo isso vai seguir na fase 2. E na fase 3, aí sim, a gente vai começar a realizar serviços, né, dentro do ambiente. Vai desde, por exemplo, modificações de uma pólice, né, resgate, portabilidade, no caso aqui a gente está falando um pouquinho também de previdência, vice-início e outros. Isso tudo está faseado, né? Até dezembro a gente está entregando aí, previsto entregar a fase 1, né? A fase 2 deve iniciar, previsto para iniciar em setembro de 2022, e a fase 3 previsto para iniciar em dezembro de 2022. E aí vai ter todo um período, né, de transição e até de compatibilização com outros projetos que tem no setor, que vai até junho de 2023, a previsão de implementação total do Open Insurance. E, por fim, né, como a gente está aqui falando de previdência privada, aí a gente fica sempre assim, né, de dar exemplos, né, de utilização. A gente estava até conversando aqui um pouco antes, brincando. A gente fica, em alguns momentos, a gente fica até na dúvida, o que vai vir, né? Às vezes, a gente tenta antecipar, né, possíveis avanços, e, na verdade, é a criatividade humana que vai dizer isso, né? Onde a gente vai chegar. E a gente está sempre buscando inovação e por aí vai, e as entregas ficam a cargo, né, de quem desenvolver e, na verdade, do consumidor buscar aquele benefício, aquele serviço, né? Mas alguns que são bem tangíveis, assim, que são falados frequentemente aí, por exemplo, simplificação de recolhimento de contribuições, por exemplo. Hoje, às vezes, tem que ser emitido um boleto para fazer uma contribuição para o plano de previdência, né? A partir do momento que você consegue conectar e efetuar esse pagamento via Pix, por exemplo, né, você pode, né, ter um produto numa seguradora, uma entidade de previdência X, e esse recurso vir, né, de uma forma até direta através de uma outra instituição financeira. Consolidação de informações de previdência com investimentos seguros, né? Já falei um pouquinho, né, dos perfis de risco, muitas pessoas já passaram por isso, né, para fazer essa consolidação e manter isso atualizado, porque muitas vezes isso é feito, né,
fica desatualizada a partir do momento que você entrou, né, nessa corretora, nunca mais é atualizado. A partir do momento que você tem, né, você consegue consolidar e manter um perfil atualizado de investimento, talvez numa fintech que pode fazer essa proposta, né? Busca de melhores planos, né, para determinado perfil de risco, isso tem que estar claro, né? Cada consumidor tem seu perfil, então acredito que haverá, né, irá aparecer diversos aplicativos que poderá facilitar nessa escolha, né, de uma forma mais isenta, né, a partir do momento que, na verdade, vão ser uma terceira parte que vai estar organizando isso. Eu acho que isso vai facilitar bastante para os consumidores em geral. E, por exemplo, alterações no plano contratado, de uma forma geral, né, poderá ser feitas através de aplicativos mais intuitivos, entre outros. Enfim, já falei até demais, eu queria falar um pouco menos, vou deixar aí um pouquinho agora para o debate. Obrigado, Ana. Obrigada, Thiago. Muito bom a sua introdução aqui do tema, né, que gera automaticamente aí várias dúvidas, questões, né, como tudo novo, né, a gente tem uma fase que precisa aprender sobre aquilo que está modificando certos hábitos, né? E por falar em hábitos, eu vou falar de um hábito que é a previdência complementar aberta e fechada, né, que as pessoas pensam aí, né, no futuro. Pelo menos era esse, né, sempre foi, inclusive o comando constitucional, de que é uma previdência privada, que a pessoa vai garantir, né, o seu risco, o risco velhice, né, um risco que cada dia está mais profundo, né, porque estamos vivendo muito mais, né, nem sempre nas melhores condições, mas é fato, né, a longevidade é um risco também que está tendo que ser enfrentado, seja pela área de seguros, não é? Seja pela área de previdência complementar, e essa questão de contribuir para um futuro e de ter nas suas mãos a gestão disso é algo não muito simples para o consumidor, principalmente na previdência complementar fechada, né, que o Herbert pode falar um pouquinho disso também para a gente, onde a pessoa transfere para o empregador a responsabilidade meio que pelo futuro, né? Ele fala assim, bom, meu empregador está lá contribuindo, eu contribuo aqui, mas eu nem sei bem direito o que eu estou, né, contribuindo nesse momento, eu vou checar quando chegar lá na frente, e também a modificação que isso está sendo engendrada dentro da própria previdência complementar fechada, que é da renovação das pessoas que estão vendo essa previdência como algo que precisa de uma maior flexibilidade, que tem que estar na palma da mão, que tem que ter, né, o formato de interação, e fora algumas outras questões que estão surgindo com modificação legislativa, com possibilidade de opção, né, por plano aberto, plano fechado, ou seja, tudo isso está tornando aí a previdência complementar um mundo um pouco diferente. Herbert, deixo com você aí uma visão da previdência complementar fechada, aberta, a palavra está com você. Obrigado, doutora Ana Paula. Bom, queria cumprimentar a todos, boa tarde, né? Parabéns ao Thiago pela excelente apresentação, pela visão que ele trouxe para nós aí do Open Insurance, né? Algumas ideias também para a parte de previdência privada. Eu queria cumprimentar aqui e agradecer o convite feito pela Comissão Especial de Previdência da OAB São Paulo, feito à PEP, né? Queria cumprimentar também aqui, além da doutora Ana Paula, o doutor Thiago, o doutor Ronaldo e a doutora Daniela, né? Prometo que vou falar o doutor somente agora, depois a gente vai falando somente o nome, ok? Ok, Ana Paula, como nós havíamos combinado. E eu queria comentar também, né, que assim, a PEP, nesse espírito de trabalhar em conjunto, desenvolver o sistema de previdência complementar brasileiro, né, apesar da novidade do assunto, né, então aqui eu trouxe, conversando com a diretoria da PEP, eu comentei com eles, eu venho trazer aqui as nossas opiniões na pessoa física e não na pessoa jurídica, que em função da novidade, né, nós não temos uma opinião formada a respeito desse tema, né, mas eu acho que é uma, assim, para quem milita nessa área da previdência complementar fechada há algum tempo, né, eu estou atuando já, né, há um bom tempo, né, já não vou falar mais para não entregar muito a idade, né, mas a gente, há muito tempo que a gente escuta inovação, escuta falar de novidade,
novidades. Eu acho que o sistema fechado ele é ansioso, né, por novidades aí das mais variadas, e a gente vem discutindo, né, recentemente algumas questões, né, e volta e meia aparece algum debate a respeito de questões ainda muito, né, diria, mais triviais, né? Então, recentemente discutimos resgate parcial, né? Tem projetos de lei aí a respeito de alterações da Lei Complementar 108, 109, né, mas ainda, né, que poderiam até fortalecer aí ou trazer alguma, né, alguma novidade para o nosso ambiente, mas assim, olhando do ponto de vista do que está sendo desenvolvido, né, do lado das seguradoras, do mercado financeiro, pensando no Open Banking, né, pensando um pouquinho para trás, quando o pessoal começou a falar do cadastro positivo, né, quer dizer, foi aquele processo de troca de informações, né, do consumidor, né, isso é uma palavra importante aqui para o nosso mercado, né? Porque quando a gente fala da previdência fechada, não tem consumidor, a gente fala de participante para a gente evitar problemas tributários, né? Mas aí é um outro debate, né? Que eu acho que, que de certa forma esse fato de nós estarmos inseridos nesse modelo financeiro, né, vai permitir que a gente possa trazer inovações aqui para o nosso setor, né? Então, indo naquela linha do cadastro positivo, depois do Open Banking, né? Agora o Open Insurance, né? Quer dizer, pensando nesse ecossistema de Open Finance, que as abertas também vão estar inseridas. Me parece que tem uma, assim, do ponto de vista do indivíduo, né? Não vou nem comentar nem participante, nem consumidor, pensando na pessoa, no indivíduo, né? Me parece muito positivo, simplesmente pelo fato de que ele pode escolher, né? Quer dizer, a escolha, no caso, né, sendo bem baseada, sendo, né, bem fundamentada, me parece que é o melhor caminho para se tomar uma decisão, né? Ou seja, né, a gente presume que a pessoa, para tomar uma decisão, ela vai ter que ter um embasamento educacional, né? É uma coisa que no sistema fechado a gente fala muito, né? No sistema de previdência complementar fechado, da educação financeira, educação previdenciária. A gente hoje fala muito, né? As entidades aí fechadas de previdência complementar, elas atuam muito no sentido de desenvolver projetos, né, tentar orientar o participante a como é que ele faz o seu caminho de acumulação, né, como é que ele faz depois o seu caminho ali de aposentadoria, do pós-carreira, né, daquela fase de começar a retirar as contribuições feitas, né, no caso de plano CD ou CV, ou simplesmente no caso de plano BD, que tem ali você tem rendas vitalícias, né, então você tem um caminho de educacional, né, que as entidades, cada um tem o seu modelo, né, não tem uma receita pronta, mas cada um tenta adaptar a esses projetos à sua realidade, aos seus planos, né, a sua própria cultura, né, porque estamos falando de pequenos sistemas, né, de pequenos ali, as entidades elas acabam refletindo pequenas realidades ali muito peculiares, com culturas próprias. Como a Ana Paula falou, né, estamos falando de empresas que têm patrocinadores, né, privados ou estatais, e tem uma cultura própria, são questões mais próximas ali, e você consegue, de certa forma, ter algum tratamento mais diferenciado e individualizado, né? Esse é um ponto importante que, pensando se a gente for para um processo de Open, né, do Open Pension, né, como é que poderia ficar? Eu acho que nesse caso, fazendo um paralelo com o Thiago, a nossa vida é mais fácil, porque assim, não tem, teoricamente, nada para a gente poder debater assim, pronto. Assim, olha, vamos seguir nessa linha ou noutra. Então, assim, é mais do que oportuno poder debater isso nesse momento, que justamente é a hora de a gente começar a pensar, né, numa arquitetura diferente, numa arquitetura que ela possa, de fato, trazer vantagens para o indivíduo, né? E por que não para as empresas também, e eu acho que principalmente para a sociedade, né? Eu acho que a gente debate esse debate é extremamente importante, porque a gente pode contribuir para levar o modelo de previdenciário, né, para um patamar diferente, né? É óbvio que, olhando assim, né, vendo que os benefícios que o Thiago colocou muito bem na parte do insurance, eu percebo muitas similaridades com a parte da previdência, seja ela aberta, seja ela fechada, né? Agora, olhando só os benefícios, né, sem entrar na questão das dúvidas, que eu não vou nem falar de dificuldades, né, porque, e sem entrar no mérito também do marco legal que nós temos, porque, assim, as discussões a respeito de a gente conseguir navegar num processo de Open Pensions, a gente precisa avançar muito, né, em flexibilizar alguns marcos regulatórios que nós temos hoje, marcos legais, principalmente a Lei Complementar 108 e 109. Então, partindo, né, dessa premissa de que a gente vai caminhar para um modelo de Open Finance envolvendo a previdência fechada, eu diria que a gente precisaria pensar primeiro, né? Bom, o consumidor, no caso aqui o indivíduo, né? Perdão,
ele vai tomar a decisão do que ele vai estar fazendo. Então, qual é o papel, por exemplo, de uma entidade fechada nesse ecossistema, né? Ela vai estar oferecendo, ela vai estar, por exemplo, podendo oferecer um plano para qualquer tipo de entidade, né? Ela vai estar limitada ainda ao escopo de atuação dela, mas nesse caso ela pode, por exemplo, restringir a liberação do recurso daquele participante para outro. E no caso a gente não está falando de sistema aberto, né? Então não é o Open Pension, né? Então, se a gente está falando que o sistema vai ser aberto, né? Acho que estamos presumindo que todo mundo vai ter condições iguais de competição, tanto as abertas quanto as fechadas, né? Eu acho que essa primeira premissa importante que precisa ser colocada, estabelecida, né? Quer dizer, a primeira pedra de alinhamento. Olha, partindo desse pressuposto, o participante vai escolher, olha, eu quero ir para a entidade X, para a entidade Y, né? Porque eu acho melhor, porque eu acho mais barato, né? Porque eu acho mais interessante o projeto que eles têm, porque eventualmente isso é uma coisa que vai ser importante, né? E aí para o debate, né? Por exemplo, eu atuo numa entidade fechada, né? Eu preciso pensar nas questões que eu posso oferecer de vantagens para o meu participante, né? E eu vou ter muito menos vantagens que eu teria, por exemplo, uma empresa do setor financeiro. Ele fala, olha, você pode trazer tua previdência para cá, que eu vou te oferecer crédito barato, seguro barato, enfim, um leque de possibilidades que a entidade fechada não tem, né? Ou não tem nesse momento, né? Será que teremos? Será que queremos, né? Então, acho que ele também puxa um debate para uma situação anterior, né? Da própria discussão do que a sociedade deseja, né? No fundo, a sociedade deseja o que exatamente do envolvimento da previdência, né? No Open Pension, né? A gente sabe que tem vantagens, mas as questões do ponto de vista das dúvidas, né, que vão surgir, né, ou dessas questões assim, que são um pouco mais, talvez, eu não vou dizer que são, mas é um debate, são triviais, mas é um debate que vai ter que ser enfrentado, né, quer dizer, no fundo, a atuação da entidade fechada, ela vai ter que ser colocada em discussão, né? Senão a gente simplesmente perde relevância e perde poder de competição, né? Teremos alguma vantagem, né? Quer dizer, hoje, e aí a questão nossa do nosso cobertor aí também, quando a gente falou um pouco do consumidor no início, só fazer um parêntese rápido, né? A gente tem que tomar cuidado também para nessa discussão, para a gente não ter perdas que já estão garantidas hoje, né? Quer dizer, a questão da tributária, de você ter uma vantagem tributária para os planos de previdência como um todo, né? Ela tem que ser mantida, né? Eu acho que o ideal é que a gente consiga fazer isso num desenho open também, né? Então, só que se a gente colocar talvez a questão do consumidor, né? Talvez a gente tenha problemas no futuro com relação a isso. Talvez seja o fato, talvez não, talvez tenha que seguir em frente e levar de fato a discussão para um outro aspecto, porque estamos saindo do modelo, né, que hoje você tem uma caracterização de aberto e fechado, e indo para o modelo que está todo mundo, né, dentro da mesma caixinha. Mas vai ser uma discussão, talvez não seja a mais importante, né? Mas olhando para também do aspecto, né, que assim, olhando o que a gente tem de realidade, é fácil falar das dificuldades que a gente tem para construir isso, né? Mas olhando em ideias, eu acho que assim, o potencial é gigantesco, né? Principalmente se a gente pensar nas construções que vão ser feitas, né? Que podem ser feitas, né? E aí a gente vai ter que pensar de uma forma como se fosse eu diria que refundar o nosso sistema de previdência, né, de previdência como um todo. Talvez não pensando mais em arquiteturas de plano, como temos na aberta, PGBL, VGBL, né, ou na fechada, BD, CD, CV, mas pensando em arquiteturas diferentes, né, porque se eu estou pensando no sistema open, por que eu não posso ter, por exemplo, entidades que sejam especializadas só na fase, por exemplo, de contribuição, né, e outras entidades que sejam especializadas no pagamento de benefícios, né, a gente já discute há bastante tempo a questão dos annuities para a previdência, né, isso tem muita conexão também com a parte com as seguradoras. Isso pode ser extremamente interessante, né, pro indivíduo, né? Falando de novo aqui sem falar do consumidor ou de participante, falando para o indivíduo. Então, só que nós teremos que pensar se nós queremos, de novo, voltando para aquela discussão do que a sociedade deseja, né? Se a sociedade, de fato, ela deseja isso, talvez seja um bom caminho, pensar em sistemas abertos, né? E aí, olhando um aspecto, e o caráter previdenciário, né? Como é que ele fica nessa discussão? Bom, eu quero fazer um sistema focado na previdência, mas até onde ele vai ser open, né? Eu vou permitir que o participante, por exemplo, resgate tudo, né? De repente ele é jovem, né? Acumulou um valor, eu vou deixar ele resgatar tudo, uma parte, não vou deixar, é só para aposentadoria. É uma discussão também, é outro debate que a gente precisa enfrentar.
né? E aí tem eu lembro, Ana Paula, do último encontro que nós tivemos no IPCOM, lá do Seminário de Previdência Complementar, que nós falamos de economia comportamental, né? E aí tentando juntar um pouco do que né, a sociedade deseja, né? Quer dizer, sociedade tão heterogênea, né? E com um ambiente super heterogêneo também, mas as pessoas talvez muitas pessoas queiram flexibilidade, outras nem tanto, né? Então talvez para você conseguir ter alguma coisa que consiga atender todos esses públicos, você precisa ter outros produtos, né? Então de repente você tem espaço para você ter um sistema fechado, talvez parecido com os formatos que nós temos hoje, talvez exista a possibilidade de você manter um sistema aberto e existe a possibilidade de você ter um open também no meio do caminho, né? Porque a gente, pensando em criar alguma coisa a partir do zero, enfim, e lembrando que a gente tem um público, né? A representatividade da Previdência dentro da nossa sociedade ainda é muito baixa, né? Então, de repente, pode ser uma oportunidade para você alcançar, né, um número maior de indivíduos, e aí eu lamento a gente não, né, assim, não ter conseguido viabilizar na forma da Previdência um regime de capitalização, né, que pudesse, acho que ajudaria muito nesse processo, né, para conseguir criar uma cultura, né, ajudar na difusão aí dessa cultura na sociedade, né. Então, assim, eu acho que nesse processo de introdução desse tema, que eu acho que tem muita coisa para a gente falar de governança, a gente pode falar de uma série de questões aqui que são, né, que podem influenciar nesse debate, né? Mas assim, eu acho que a ideia não é um bate-papo, né? A ideia, eu acho que não é ter ali ser um assunto também que se esgote aqui nessa nossa conversa. Eu acho que teremos ainda, né, tempo para falar e oportunidades para discutir isso várias vezes, mas eu diria que, assim, olhando, né, do ponto de vista pessoal, é extremamente, né, salutar a discussão e a gente precisa, de fato, de novidades, né? O sistema necessita e a discussão é mais do que oportuna. Eu acho que é importante ter esse envolvimento, né, a sociedade civil se articulando, podendo dar suas contribuições, né, e poder aproveitar, né, as vantagens competitivas que o Brasil já tem, né? Que a gente tem um sistema financeiro extremamente, né, competente, né, que tem, assim, consegue ser vanguardista em uma série de assuntos, né? Muitas vezes a novidade ela gera um incômodo, né? Até onde vai essa novidade pode me atingir. Então, eu diria que as novidades podem sempre ter algum impacto, né? Mas se a gente não tivesse evoluído, a gente ainda estaria, né, andando, né, escrevendo, datilografando, né? Ao invés de estar usando um computador, né, ou andando ainda em cima de cavalo. Então, acho que a gente, de alguma maneira, a todas as mudanças, elas trazem, né, inovação, evolução, ela é sempre no sentido de a sociedade avançar, né? E as discussões das consequências, né? A gente pode, eu acho que, trabalhar de uma maneira que, né, elas sejam minimizadas, mas com certeza não é um processo que diria que o nosso sistema fechado passaria ileso, né? A gente teria algumas questões aí bastante relevantes e importantes para serem discutidas. É verdade, Herbert. E não, hoje a conversa aqui é bom ter ideias, porque a gente não vai conseguir chegar a grandes conclusões dentro do nosso tempo. Mas a verdade é que tudo isso que você falou está corretíssimo. E é uma coisa que a gente também sempre conversa, né, Herbert? Que é qual é a estratégia. Eu venho me debatendo nisso a todo evento. Eu estou ficando que nem aquelas pessoas coroca, né, que fica repetindo a mesma coisa porque esqueceu a outra, porque já não lembro, mas a verdade é essa. Qual é a estratégia? Se a gente não souber qual é a estratégia, é muito difícil implementar uma inovação que seja compatível com o setor, né? Por isso que a gente está pensando naqueles eventos de pensando a previdência privada, porque é justamente aí que a gente tem que descobrir a estratégia. Mas agora o Ronaldo ele vai ligar aí todas as pontas. Ele me disse que ele queria falar no final porque ele ia fechar as pontas para a Daniela soltar um monte de perguntas bem difíceis. Então, Ronaldo, está com você para ligar as pontas. Não sei se eu vou conseguir ligar as pontas, mas eu estou adorando participar do evento. Então, boa tarde a Ana, a Daniela, o Herbert e o Thiago. Também um esclarecimento, né? Eu vou tecer algumas considerações aqui em 3 condições. A primeira delas é de vice-presidente da comissão, cuja Ana é a nossa presidente da Comissão de Previdência Complementar do AB São Paulo, na condição de operador do direito e na condição de um entusiasta com relação
ao sistema Open, né? Então, eu não trago nenhuma consideração ligada aos trabalhos, às outras competências nos outros trabalhos que eu desenvolvo. Acredito que uma primeira esclarecimento que a gente poderia, que eu gostaria de iniciar minha fala, é que o sistema Open, né, que o Thiago já explicou, o ecossistema Open Finance aqui no Brasil desdobrou de um sistema Open Banking agora no sistema Open Insurance. Então, especificamente no sistema Open Insurance, nós estamos face à criação de um novo ambiente de negócios. É isso. Como na antiguidade nós tínhamos lá os suzeranos e os vassalos, e o que sobrava do desenvolvimento produtivo sendo negociado, e depois a transformação com a vinda das monarquias absolutistas, gerando um novo polo de tráfico, de comércio, dessa vez assegurado pelo poder unificado das monarquias e a constituição de exército. E assim sucessivamente, nós chegamos num determinado momento que o ambiente de negócios ele se viu necessário a ser alterado, e eu trago alguns fatores. Primeiro, as recentes evoluções normativas no Brasil. E aí a gente pode citar a LGPD, obviamente, a lei das startups e do empreendedorismo inovador, e a própria Declaração da Liberdade Econômica, que, na verdade, essa última, na minha opinião, já me manifestei nesse sentido, nada mais é do que a densificação da força normativa da Constituição. Por quê? Porque o que traz a Declaração da Liberdade Econômica é o que nós já tínhamos na Constituição Federal. Então, muito provavelmente, o legislador entendeu necessário, como eu falei, densificar o que já constava na Constituição, e, então, de necessário cumprimento, e elaborou e aprovou a Declaração da Liberdade Econômica. Então, todo esse contexto, ele nos leva à constituição de um novo ambiente de negócio adequado a esse novo arcabouço normativo, fora a realidade social atual. Então, nós estamos vendo uma realidade em que smart contracts são comezinhos. Nós estamos vivendo numa sociedade em que as plataformas blockchain, elas não são mais uma novidade. Nós estamos vivendo uma sociedade em que os algoritmos pululam e cada vez mais trabalham por sobre os nossos dados. Internet das coisas. Então, essa realidade social e o arcabouço normativo recente brasileiro impedem a criação de um ambiente de negócios aderente a toda essa realidade. O que não significa dizer que nós tivemos alteração normativa por sobre as relações jurídicas securitária, de previdência privada, ou especificamente, que também participa do sistema Open de capitalização. Respondendo à pergunta do Herbert, o sistema Open vai propiciar o resgate total ou parcial da minha reserva técnica do meu plano de previdência? Não é o sistema Open que irá dizer. O que diz isso é a lei. Nesse caso, por determinação legal, lei complementar. Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados, quando constrói o sistema Open Finance, ele não invade por competência que não detém, por competência que está reservada por determinação constitucional à lei complementar. Então, as relações jurídicas, o arcabouço, a arquitetura da relação securitária e de previdência privada, ela está mantida. Eu, particularmente, acredito que ela deve ser transformada nesse novo ambiente de negócio. E transformada no que diz respeito a uma obrigação que hoje já acontece, uma evolução natural que hoje já acontece. Mas fato é que esse ambiente de negócio ele não transmuta o que a competência confere ao legislador. Eu vou adiantar aqui uma pergunta que provavelmente adviria da Dani ou da Ana, porque é algo que, como eu sou muito interessado no open source, é algo que eu leio muito. E a principal crítica com relação ao open, que o Thiago já trouxe um pouco, é que ele, vamos dizer assim, inova demais. Que é uma crítica que
eu não concordo por alguns motivos. Primeiro, o que eu já expliquei no que diz respeito ao arcabouço normativo atual, que impere um ambiente de negócios diferenciado. Segundo, a reflexo de uma sociedade que se virtualizou também. Terceiro, nós já tivemos iniciativas no Brasil com esse mesmo iniciativas, passando de iniciativa, foi bom. Com esse mesmo ímpeto inovador no passado recente, e eles foram muito bem seguidos. Então, se a gente lembrar na década de 80 e 90, nós tínhamos uma inflação muito alta, o sistema de compensação financeira no Brasil, ele era um dos mais modernos do mundo. Por quê? Porque ele precisava ser rápido. Porque a inflação de um dia para o outro, ela era muito alta. O sistema de compensação nos Estados Unidos, ele era lento, ele demorava dias. Por quê? Porque eles não tinham o nosso problema. Isso significa dizer, então, que nós temos um problema no Sistema Nacional de Seguros Privados, por isso que veio o... Não. O que isso significa dizer é que nós somos bons em inovar também, e nesse caso, pelos motivos que eu já defini, essa inovação ela vem no momento consideravelmente oportuno, e não vai ser tocado pelo setor público. O CNSP e a SUSEP, eles são indutores dessas práticas que vão ser desenvolvidas. Mas a competência pela criação, pela inovação, etc., ela fica aonde deve estar, nas mãos dos supervisionados, nas mãos daqueles que participam do sistema de seguros privados, e especificamente aqui no nosso caso, da previdência aberta ou fechada. A criação do cartão de crédito, que obviamente não é uma inovação brasileira, também é algo assim, que implicou numa quebra de paradigma gigantesca para a sua arquitetura, e hoje, na verdade, é algo, podemos dizer, que quase que ultrapassado com as novas formas de pagamento que estão acontecendo. De qualquer forma, o sistema Open, ele tem algumas características e ele gera algumas circunstâncias que me parecem muito interessantes. A primeira dela é a inovação, né? O sistema Open, ele é uma inovação, mas ponto, no que diz respeito ao ambiente de negócio. O que virá é algo ainda a ser desenvolvido, como já foi dito aí. E que, na minha opinião, é uma possibilidade de inclusão. Há uma crítica com relação ao sistema Open no que diz respeito a... Por quê? Porque o sistema Open, como o Thiago já explicou, ele é a transação, né, o compartilhamento de dados. Os dados que eu quero que sejam compartilhados. Então, uma primeira, já mencionei aqui a LGPD, né, que traz a Lei de Proteção de Dados, ela traz a preocupação no sentido de que os meus dados são de minha propriedade e quem faz o que ele quiser sou eu, e eu tenho que ter controle sobre isso, e o sistema Open reflete isso, até porque não poderia normatizar. Essa é a competência outra e que já foi definida na Lei Geral de Proteção de Dados. Como a regulação decorrente do que consta na Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ficar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e não com a SUSEP. A SUSEP, ela regula e fiscaliza o que é de sua competência. São o quê? As relações jurídicas de previdência privada aberta, capitalização e seguros. Mas, como eu vinha dizendo, uma dos temores, vamos dizer assim, no que diz respeito ao sistema, que você tem que compartilhar os seus dados, mas talvez se o prestador de serviço saiba dos meus dados, eu não vou ter quem preste esse serviço. Bom, primeiro nós estamos falando assim, o que muda no que diz respeito à ética, no que diz respeito a esse tipo de negócio. Por quê? Porque nós estamos imaginando que se eu esconder certos dados pessoais, eu vou pedir vantagens com certos... Assim, não é razoável. No seguro, ainda, para além da ética... de uma ética geral, nós temos assim uma ética disciplinada em lei, né? Uma boa fé, é exigido uma boa fé para o entabulamento dessa relação de direito securitário. Então,
me parece que a disponibilização do dado, ao contrário de requerir produtos para quem apresenta esse dado, muito provavelmente vai surtir o efeito contrário da inclusão, né? Num ambiente altamente inovador, nós sempre teremos participantes seguradoras, entidades de previdência, observando nichos de mercado que para os participantes tradicionais era requerido e querendo abocanhar esse nicho, oferecendo inovação, o encurtamento dos valores necessários para o desenvolvimento desses produtos, etc. Então, me parece que também é um sistema altamente inclusivo e que garante a segurança das suas transações a partir do momento que tudo tem a possibilidade de rastreamento. Dois últimos pontos que eu gostaria de falar é que, quando a gente fala dessas relações jurídicas de previdência privada e de seguros, incluir as duas aqui, que me parece que são relações jurídicas consideravelmente longevas e conservadoras no que diz respeito às mutações, o sistema Open ele pode gerar uma possibilidade de transformação profunda nessas relações a partir do momento de que, se considerarmos, que alguém já falou aqui, o dado pessoal hoje, os dados, eles equivalem a dinheiro. O que você circula no sistema Open são dados, e aí a curiosidade para como esses dados que equivalem a dinheiro podem se interferir nessas relações jurídicas de previdência privada, alterando, transformando essa relação jurídica no que diz respeito à sua identidade tradicional. Os últimos pontos que eu gostaria de trazer, e aí especificamente no que diz respeito à previdência privada, é que, como já dissemos aqui, o Open Insurance está integrado dentro de um ecossistema maior, que é o Open Finance. O Open Insurance inclui previdência privada aberta, seguros e capitalização, mas previdência privada não pertence ao sistema financeiro. Previdência privada pertence ao sistema de seguridade social brasileiro, e isso é muito importante. A origem para isso, a origem e a distinção disso é muito importante. Previdência privada aberta, fechada, ela está inserida na arquitetura de proteção da sociedade, está inserida na arquitetura criada pelo legislador constituinte de proteção à sociedade brasileira. E a Seguridade Social, por expressa disposição do artigo 6º da Constituição Federal, é direito social que, por sua vez, é fundamento da República, especificamente o resguardo da dignidade da pessoa humana. Então, quando nós estamos falando desse sistema Open Finance, especificamente do sistema Open Insurance, não pode ser, para as interpretações que nós vamos desenvolver, e elas serão muitas, e muitas de cunho jurídico, nós não podemos esquecer que há uma diferença de origem constitucional considerável no que diz respeito à perspectiva da relação jurídica securitária com a relação jurídica de previdência privada. E agora, ainda com relação à previdência privada, trazendo alguns pontos que já foram colocados aqui, e acho que especificamente pelo Herbert, no que diz respeito à distinção da previdência fechada, chamada previdência fechada, previdência aberta. Então, entidade fechada de previdência complementar, ela vai poder transitar no Open Insurance, por expressa disposição normativa. A resposta, por enquanto, Herbert, é não. Apesar do que, algumas considerações a serem feitas. Assim, uma resposta simplista é não, mas algumas considerações a serem feitas. Como o Herbert também já mencionou, nós passamos por um processo de aproximação da chamada previdência aberta e fechada. A aproximação mais comentada diz com a reforma da Previdência, que foi a quebra do monopólio de atuação e comercialização das entidades fechadas de previdência complementar, que agora passa a ser um polo de atuação também das entidades abertas de previdência complementar. E aí a pergunta, né, Herbert? Como a definição de plano de benefício de entidade fechada, a definição legal, ela está nitidamente relacionada à entidade, então, o plano de benefício, por definição, é quem que é a entidade,
e como depois nós temos a entidade sofrendo essa alteração, a definição de entidade na norma, na Lei 109, tendo essa alteração brusca advinda da reforma da Previdência, a entidade aberta de previdência complementar, que está competindo agora por um nicho de mercado, que era restrito à entidade fechada de previdência complementar, vai poder, nesse nicho de mercado, trabalhar no Open Insurance? A resposta hoje, nós precisamos de ver quais são as alterações legislativas. Na minha opinião, parece que sim. Em compensação, e isso eu acho que é pouco trabalhado, as entidades fechadas de previdência complementar também fazem uma aproximação no que diz respeito ao mercado aberto, quando nós observamos o plano família. E aí, uma possibilidade o plano família, né, com a constituição desse plano família, ele poderia ser ofertado pela entidade fechada de previdência complementar no Open Insurance? A resposta simplista hoje me parece que não, mas vejo, dependendo das alterações normativas, uma possibilidade de encaminhamento nesse sentido. Mas, sem dúvida, o Eric também tocou num assunto que eu gostaria de tocar, temos um problema. Numa nítida aproximação, que vem de uma reforma constitucional, de uma emenda constitucional, nós temos um problema que passa para o mesmo mercado com 2 supervisores, esse mesmo mercado com 2 supervisores implicando em normas diferentes, esse mesmo mercado com 2 supervisores, um deles, na verdade, não o supervisor, mas o normatizador, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, criou o Open Insurance, que é uma ótima ideia, muito inovadora, que vai gerar inovação. E aí a pergunta do Herbert, para um mercado só? Hoje Hoje, vejo com dificuldade jurídica a possibilidade da entidade fechada, a não ser que respeito ao que eu mencionei, né, a uma análise que tem que ser feita do que é essa relação do plano família, qual que é essa relação jurídica, não sendo desenvolvida no âmbito da entidade fechada de previdência complementar, mas se essa relação jurídica, e aí não é uma conclusão, não concluo ainda nesse sentido, ela se aproxima da relação jurídica da entidade aberta, talvez você consiga jogar no Open. Mas essa dificuldade, ela decorre do fato do histórico no Brasil, de que, para o mesmo nicho, nós temos 2 reguladores diferentes. E, finalmente, eu vejo com muito bons olhos a história do Open. Por quê? Porque, do mesmo jeito que nós estamos observando algumas dificuldades, vamos dizer assim, para o mercado fechado de previdência, por conta da criação do Open, voltado, né, tendo como nato desse novo ambiente de negócio a previdência privada aberta, a participação dos participantes em ambas as previdências era consideravelmente díspara. Então, você tem a possibilidade de participação de forma, normativamente falando, de forma muito mais factível no mercado fechado de previdência e eu vou dizer difícil, para não dizer nula, a participação no mercado aberto. E por que eu estou trazendo essa história da participação e como ela se encontra normativamente para esse debate? Primeiro porque, como eu já havia comentado com vocês, eu vejo cada vez com mais dificuldade contratos tão longevos e tão pouco flexíveis, como são os contratos de previdência privada, num mundo em constante mutação. Então, é uma equação que eu vejo difícil de fechar, né? Você manter durante tanto tempo um contrato dentro dos mesmos patamares no mundo em constante mutação. Então, o Open ele pode gerar essa inovação necessária do mercado que, diga-se passagem, inova muito pouco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o reequilíbrio contratual, tendo em vista a possibilidade de participação no mercado fechado, ele é muito mais factível e, como eu disse, para não dizer nulo, muito difícil no mercado aberto. Talvez as transformações, as inovações e a inclusão
que se almeja no Open, ele pode refletir nessa perspectiva, e aí a gente tendo um equilíbrio de participação, já que o consumidor é o foco do Open Insurance, e a gente consiga ter um equilíbrio na participação nesses dois mercados, e aí, acho que completando o eixo de aproximação da entidade fechada, do plano do mercado fechado de previdência privada, o mercado aberto de previdência privada. Acho que é isso. Obrigada, Ronaldo. E a gente nem vai conseguir tocar num ponto, né, que é sensível, como que vai ser possível, por exemplo, a um servidor público, depois da reforma da Previdência, escolher entre um plano aberto e um fechado, porque poderão ser oferecidos os dois. Isso está previsto na reforma, né, da legislação. Como vai ser isso, né? Então, eu posso escolher um que tem Open Insurance, que eu controlo, que eu sou o centro das atenções, e outro que não vai me dar isso, esse retorno. Vejam, as bases aí são complexas, mas a gente não consegue entrar nisso aqui. Isso é muita areia para um caminhãozinho pequeno, que o nosso evento é um caminhãozinho pequeno, porque ele dura pouco. Vou passar para a Daniela a fazer as suas perguntas, as suas considerações. Lembrando só que no Q&A tem duas perguntas muito bacanas, uma do Éder, inclusive envolvendo investimentos, aí a parte de criptomoedas. Se vocês puderem dar uma olhada, se a gente conseguir, no final a gente fala um pouquinho disso, mas deem uma olhada no Q&A, que são bem bacanas as perguntas. Daniela, eles são todos seus, os meninos. Obrigada, boa tarde a todos. Agradecer muito a Ana, realmente é um prazer, né, estar aqui nessa tarde discutindo aí com esses colegas, né, essa honra de discutir o assunto que está na ordem do dia realmente. E quem disser que tem resposta, está enganado. A gente agora está no momento de reflexão e de pensar o que fazer com isso tudo. Olha como a gente já foi longe, né, com a fala do Galo, e como a gente volta para a questão conceitual, né, que uma das perguntas é, inclusive, isso. A gente está aí nesse momento de oscilação, né? Cada um no seu nicho de atuação, cada um tentando fazer o depara. E pegando um pouco de tudo, né, que eu ouvi, a gente fala bastante, né, sempre falou, muito se fala da falta de cultura, né, da contratação de seguro, da contratação de previdência no Brasil, né, que o Brasil não tem cultura, que o percentual de contratação perto do PIB é incipiente em comparação com outros mercados, né, outros países. E nada mais, eu acho que pensar como fazer isso tudo, né, como melhorar, né, melhorando, passa sim por melhorar a experiência do cliente, né, do indivíduo, como a gente agora aqui está chamando de consumidor, está chamando de participante, está chamando de nada. É melhorar a experiência daquele que tem algum contato, né, com esses instrumentos que são importantíssimos para qualquer sociedade. Então, essa melhoria da experiência tem, sim, link no Open, está ali presente no nosso dia por conta de todas essas facilidades que a questão da tecnologia trouxe, né, das aproximações, de mudanças sociais, como a gente está presente aí na vida de todos, e também de oportunizar a inclusão. Então, é isso, tem aquele que não conseguia, né, contratar um seguro ou qualquer instrumento, né, por um valor muito pequeno, por conta de toda a dificuldade do processo, né, é caro. Se ele tiver ali, de alguma maneira, uma possibilidade de contratar o primeiro seguro, né, que seja um AP de uma viagem, pagar de uma forma fácil em meio de pagamento, e realmente, na hora de um sinistro, ou de um colega dele com sinistro, ter uma experiência positiva, isso é a inclusão, isso transforma a questão cultural, né, que é o que a gente está aqui conversando, é lá o início, né? Então, qualquer tipo de iniciativa que vá colaborar nessas trocas, elas são muito bem-vindas, e o Open está nesse segmento, gente. O Open tem que ser, o regulador abriu a porta, e realmente fica aí a reflexão de todos, na iniciativa privada, de pensar o que vai fazer, e talvez sair um pouco daquele mindset do mercado que é focado na oferta e ir para focado na demanda, né? Entender um pouco, não aqueles produtos que estão ali na prateleira tradicionalmente sendo vendidos com preços, até uma concorrência predatória em termos de preço, né?
mas pensar em termos de demanda. Qual é a demanda realmente? O que eu posso fazer para preencher essa lacuna, né? Então, esse é o momento. Quem disser que não está desconfortável, todos estão, né? Em todos os segmentos, nós é que somos advogados, estamos desconfortáveis também, nossos colegas de produtos, todo mundo está desconfortável com isso tudo, porque é um momento de transformação. Sempre um momento de transformação, um momento de oportunidade para aqueles que se debruçam, né? E que têm aí a vontade de se lançar, né? A oportunidade está lá para quem quiser explorá-la. E, de fato, sim, um novo ambiente de negócios, como o Galo disse, que não invalida em hora nenhuma, venho repetindo isso, vi também na fala de vocês, não invalida absolutamente nada do sistema que já existe hoje, né? A gente, cada dia, fala, é multicanais, né? O consumidor ele pode acessar diferentes produtos da forma como ele quiser. Eu quero acessar através do aplicativo do bancassurance, eu quero falar com a pessoa, eu quero fazer uma reunião presencial. É assim que a gente caminha, né? Amadurecendo para a questão do multicanal. Quantos de nós aqui, eu pelo menos sou uma, tem dificuldade de trabalhar só no ambiente virtual, né? O ambiente presencial, ter uma voz do outro lado, faz muita diferença. E a prestação de serviço, né? O serviço que se entrega, esse é inafastável. Pode ter a tecnologia que tenha, mas você precisa, sim, oferecer um serviço de qualidade. Então, é mais do mesmo, está sendo agregado coisas, mas não que aquilo tudo que a gente conhece, que a gente faz e que muitos fazem muito bem e outros estão correndo atrás para fazer melhor, né? Isso não vai ser anulado. E aí, um pouco nessa discussão, quer dizer, a gente está aqui só tem pergunta, né, gente? Só coisa difícil, que não temos respostas. É mais uma troca de ideias, não quero colocar ninguém em situações enfim, de uma resposta definitiva, porque não é, né? É o início de uma jornada. O Thiago disse aí que a gente vai ter até, pelo menos isso, gente, vamos respirar até 2023 para pensar nisso. Então, é só o início de uma jornada sem respostas definitivas e certeiras, né? Mas, na Previdência, a primeira questão que eu identifico, trabalho muito mais com seguro, né? Mas os especialistas, né? A gente imagina que o primeiro desafio, claro, vai ser em termos de melhoria da competitividade, né, na medida que vem esses parceiros agregadores no comparativo, né, de rentabilidades, enfim. Então, essa é a primeira que até eu consigo aqui pensar com facilidade, que essa competição vai aumentar. Na sequência, a facilidade da portabilidade. Então, não sei o que vocês teriam, outras coisas que ocorrem, né? A gente fica ali sempre nesse desafio de tentar antecipar e pensar, e aí, o que pode mudar, o que pode impactar? A gente, de novo, não é o objetivo de termos as respostas, né? É só a contribuição realmente para um debate. Então, eu deixo aí para os especialistas, para os meus colegas, para refletir sobre isso. Posso começar? Acho que respondendo. Eu acho que isso é sadio, né? Assim, quando a gente tem a competição, desde que não seja predatória, como o Herbert falou, acho que qualquer mercado se busca isso, um mercado eficiente, né? Então, senão começa a se criar vários problemas que ninguém deseja. A SUSEP já vem na busca, né, de uma maior competição no setor nesse aspecto, porque, infelizmente, a gente vê, né, muitas vezes produtos ineficientes no aspecto de rentabilidade. Assim, acho que todo mundo conhece alguém que colocou no plano de PGBL, um VGBL, que, na verdade, a rentabilidade, muitas vezes, era aquém do que se buscava, e embora você se tinha um benefício fiscal, e muitas vezes você não conseguia, né, ter o ganho de investimento comparando com demais fundos, às vezes, né? Então, isso era um problema do setor. Tanto é que a SUSEP, em determinado momento, criou até na seção do site uma ferramenta, não sei se vocês tiveram já acesso, que é comparador, né, de planos de previdência, já tentando buscar isso. Mas, obviamente, né, a SUSEP tem suas limitações de estrutura para poder fazer algo que seja assim, de fácil acesso para todo cidadão, fazer uma comparação, etc. A partir do momento que a gente permite, né, que, na verdade, o sistema, né, cria uma possibilidade, uma padronização, aí o céu é infinito, assim, diversas formas de comparar os produtos vão surgir e cada um vai buscar aquele que melhor se adequa ao seu perfil. Então, sim, uma busca, inclusive, né, a questão da maior concorrência,
desde que sadia, né? Então, por exemplo, isso não é só no Brasil, tá, Daniela? Assim, por exemplo, quando a gente fala por exemplo, já no Open Banking UK, um dos grandes buscas foi realmente aumento da concorrência. A gente acha que é só o problema só aqui, mas é no mundo todo, tá? Então, assim, eu acho que isso vai ser algo que vai ser sadio. Quanto à questão da portabilidade, já até participei de algumas reuniões, né? E assim, como é que vai ser isso, né? Muitas vezes até se esquece, isso já é uma realidade também. Assim, você tem que ter, né, essa possibilidade, são algumas aí das ferramentas possíveis, né, que o participante tem acesso quando está no plano. O que está se buscando é facilitar um direito que o consumidor já tem. Então, assim, desde que esse direito já foi estabelecido e tem que ter tecnologia para acelerar esse processo, por que não fazer? Então, assim, o problema da portabilidade aí cria outros problemas, né? Questão de cotização de fundo, etc. Mas a gente não pode, né? A partir de um problema que você tem, você, digamos assim, pausar uma evolução. É uma evolução natural que eu acho que tem que ser pensada. Podemos seguir a ordem? Pode, à Só que vontade. depois da explicação do Thiago, fica bem fácil aqui a minha vida, né? Mas eu diria que, assim, explorando um ponto esse tema da portabilidade, né? Eu acho até endereçando um pouco da pergunta que eu acho do Alexandre, que ele fala um pouco como é que fica a questão da liquidez, operacionalização, né? Eu diria que a operacionalização ainda eu diria que é um desafio ainda a ser pensado, né? Ainda imagino que, assim, conceitualmente, né, talvez até que o Ronaldo comentou, na questão do próprio blockchain, né, acho que tem algumas coisas que de repente possam, né, ser utilizadas até para viabilizar, né, essa operacionalização de uma forma moderna, enfim, mas só no campo mesmo da especulação aqui, tá? Puramente brainstorm. Mas eu diria que um ponto que pode ser, eu acho que é olhado da portabilidade, hoje quando a gente fala da portabilidade, né, ou seja, o sujeito ele sai de A para B, ele escolheu B por qualquer motivo, né? Ou seja, normalmente fala, não quero ficar mais com A, vou para B, e ele faz a portabilidade, né? Tem essas questões que o Thiago comentou, da cotização, diferença de rentabilidade do período que você faz essa apuração, eventualmente você pode ter algum risco, né, de diferença de cota, ou alguma desvalorização, até valorização, enfim. Mas talvez o ponto, né, eu acho que aí eu puxo o gancho da pergunta do Alexandre, é que seja o momento, talvez, de pensar numa portabilidade que é open, né? Olhando de uma forma mais ampla, né? Pensando um pouco mais até no modelo do participante escolhendo, né, já que a gente está presumindo, né, que, como eu falei no início da minha apresentação, eu falei da questão educacional, né? Talvez a gente tem que permitir o participante que ele possa até mesmo fazer uma composição dos ativos que ele queira ter em carteira, né? E nessa portabilidade ele esteja fazendo, inclusive, a transferência desses ativos de A para B. Então, isso aí, por exemplo, endereçaria questões de liquidez, porque no fato, se ele está comprando, vamos imaginar aqui uma situação hipotética, o participante tem uma carteira e ele coloca lá produtos de renda variável, né, produtos de renda fixa, né, de altíssima liquidez e queira colocar ali um produto, né, um private equity ou qualquer coisa que tenha uma baixa liquidez, né, ou qualquer produto com uma maturidade mais longa, um ativo ilíquido, né, ele já está assumindo isso, ele já colocou dentro da carteira dele aquele ativo, né? Então, o que eu acho assim, pensando na transferência de ativos, né, no conceito, na ideia, é possível. Então, você pode imaginar, é possível realizar, mas eu diria que tem uma complexidade operacional bastante grande hoje, né? Quer dizer, você pensar ali aquele extrato dos ativos e passar para o outro lado, né, pode ser bastante complexo do ponto de vista de operacionalização, tá? Mas aqui, como é a ideia mesmo, né, eu acho que assim, a gente veio mais para, como dizia o Chacrinha, mais para confundir agora do que para trazer, de fato, nas soluções. Mas eu acho que esse tema, talvez a gente possa explorar até chegar nesse limite, né, do ponto de transferir os ativos de um lado para o outro. E aí, como o Éder comentou também, apesar da pergunta ser para o Thiago, né, se no futuro a gente está falando que o participante pode, nessa linha que eu estou colocando aqui, o participante pode escolher o que ele está colocando na carteira dele, já que ele já vai estar mais preparado para fazer isso. Se ele quiser colocar criptomoeda, quiser colocar outros tipos de ativos lá dentro, né, ativos não convencionais, isso aí, o processo de portabilidade e transferência seria o mesmo, né? E aí endereçaria, eventualmente, uma questão de liquidez. Vamos imaginar que esse participante fala, poxa, e a gente permita, né, olhando na questão regulatória, pensando que em algum momento o regulador permita um saque parcial, enfim,
permita até que ele fale, bom, eu preciso de dinheiro, mas eu resolvi colocar minha grana, né, uma boa parte dela, em ativos ilíquidos. Né, ele pode, eventualmente, nessa transação, fazer, olha, eu quero resgatar essa parte, quero resgatar de X, ele vai saber por que o ativo dele foi penalizado porque ele vendeu lá na frente, porque não tinha, né, no fato, não era o momento de se vender, e aquele efeito, né, aquele prejuízo da venda, assume sozinho, né? Quer dizer, é uma forma dele também poder se educar, óbvio, né? Colocando bem claro, de forma bem clara aqui, né? Isso estamos colocando no campo das ideias, né? Acho que o processo mesmo ele tem que sempre olhar o caráter previdenciário, né? O Ronaldo comentou, né? Essa questão da previdência, né? Tá numa esfera, né, de proteção da Constituição. Assim, acho que isso que está discutindo aqui não invalida, né? Esse conceito, mas é óbvio que a gente tem que colocar algumas marcos para deixar isso bem estabelecido para o participante, né, no final das contas, ele acabar não achando que teve um efeito, né, vou imaginar até num limite mesmo, né, se ele fez eventualmente ele entrou num processo que ele tenha, eu coloquei aqui de um FIP, ele pode ser eventualmente chamado, olha, você não queria entrar num projeto ali de, por exemplo, infraestrutura, enfim, agora você precisa colocar o dinheiro, tá, além das suas contribuições que precisa financiar aquilo lá. Então, assim, eu estou pensando de uma forma muito aberta, tá? E no limite, eu diria que é possível imaginar, é possível fazer. Né? Agora, a questão é, como eu falei, eu estou colocando a sua forma de responder a pergunta da Daniela em relação à portabilidade, né? Mas eu acho que tem bastante coisa assim, nessa pergunta que dá para a gente explorar, né? E eu acho que enderecei em parte a pergunta do Alexandre. Eu vou pegar uma outra perspectiva aqui, depois que vocês falaram, que era uma perspectiva que eu gostaria de ter tocado na minha fase inicial e eu acabei esquecendo, então vou aproveitar para embarcar nessa daqui, que partindo da pergunta da Dani, né, do regulador. A gente está criando um novo ambiente de negócios, tecnológico, inovador, etc., e isso vai demandar uma transformação também da supervisão por sobre essas relações que vão ser tabuladas nesse novo ambiente de negócio. Que, acredito eu, é algo que já vem acontecendo. Por quê? Porque o algoritmo não foi criado com Open Insurance. Então, o seguro paramétrico, por exemplo, né, que tem uma disponibilização recente aqui no Brasil, basicamente regido à base de algoritmo, que vai implicar a necessidade de um aperfeiçoamento, de uma adaptação, acho que a palavra é melhor, do supervisor por sobre essas relações de cunho inovador do Open Source. Mas por que eu lembrei o regulador? Primeiro, que eu gostaria de trazer essa perspectiva, e segundo, porque acredito que quando a Dani fez a pergunta, ela está partindo de um pressuposto, que me parece correto também, de que num ambiente de alta inovação e, em decorrência, competição, ela pode, como ela também já sinalizou, se tornar predatória, e é verdade. Daí a minha lembrança de que o supervisor deverá estar atento com relação a como se darão os encaminhamentos de dinheiros que devem ter uma base consideravelmente estável para conseguir atingir as suas finalidades. E nesse processo de supervisão, nós vamos ter que detectar com clareza qual que é a relação jurídica supervisionada. Por quê? Porque são inúmeros os atores nesse processo de supervisão. Né? Então, nós temos as relações jurídicas previdenciárias, que normalmente desdobram em relações jurídicas financeiras consideravelmente complexas e com outro supervisor. Eu sei que isso é algo que já acontece, mas com a intensificação, com a inovação, né, nesse novo ambiente, e outra, inseridos, né, nesse novo ambiente, que é o Open Finance, o Open Insurance e o Open Banking, muitas vezes nós vamos ter a pseudo-sobreposição de competências. Não me parece que elas vão acontecer, mas elas podem acontecer, podemos, se não bem depurada qual que é a relação política, pode acontecer. Então, é um trabalho que acredito que o operador de direito vai ser muito demandado, mas que vai implicar
essa modernização, né, o supervisor estar antenado com o ambiente inovador que ele próprio criou, para poder manter sob controle uma competição que deve ser acirrada. Uma outra perspectiva interessante também, no que diz respeito a essa a vertente que a Dani trouxe, é a concentração dos dados e a facilitação da compreensão por parte do usuário desse sistema, que é uma das hipóteses, que, salvo engano, já pode me corrigir, ela vem até enunciada, ilustrativa e exemplificativamente na disposição de motivos que inaugura o processo para o desenvolvimento do regulamento do Open Insurance, o que vai implicar uma comodidade considerável para todos os usuários, mas vai refletir no que a Dani falou e na pergunta do Alexandre, que eu também gostaria de comentar, né? Que ele diz assim, olha, como é que nós vamos fazer, então, num ambiente de alta competitividade, com concentração de dados, essa concentração de dados e a possibilidade de você ver tudo num ambiente só, a sua previdência, o seguro, suas aplicações financeiras, e fazer boas escolhas, o que é ótimo, como é que nós vamos manter esses investimentos de longo prazo que geram baixa liquidez? E aí, Alexandre, sabe que eu estava dando uma aula de previdência privada e estava comentando que as nossas relações jurídicas de previdência são muito pouco conservadoras no que diz respeito ao investimento, estava falando um pouquinho de ASG, né? ESG, ASG, nesse ambiente de previdência privada, e estava dizendo, né, que é uma formação de poupança que você pode também utilizar em empreendimentos de infraestrutura, não sei o que e tal. E aí uma aluna perguntou justamente isso, professor, num contrato que você deve gerar segurança, esses investimentos mais arriscados, vamos dizer assim, eles não colocam em risco justamente essa proteção? Então, assim, primeiro que para os investimentos em infraestrutura, obviamente não, né? Acho que até consideravelmente conservadores também, mas vem a calhar aí com o seu questionamento. Não vejo muito, hoje, assim, de partida, a gente não tem diferença para o que já acontece, né? O Open Insurance, talvez, ele gera uma facilitação na escolha dos seus negócios, e aí negócio estou colocando tudo, inclusive de forma inapropriada a previdência privada, mas enfim, vamos colocar de forma geral. O Open Insurance, ele pode ser um meio facilitador, mas de partida nós não teremos nada muito diferente do que a gente já tem. Até porque no sistema aberto é bem comum a entidade de previdência ela ser parte de um conglomerado financeiro, de uma instituição financeira, que está super acostumada a esse tipo de gestão e de trocas rápidas de dinheiros por sobre os fundos que ela gera. E aí ela cria regras para esses fundos para ela conseguir ter o manejo adequado. Eu acho que isso vai ser repetido. Talvez a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade no caso das entidades fechadas, apesar de que as entidades fechadas, né, me parece que é uma prática interessante também transferir a gestão dos seus ativos para instituições financeiras, gerando uma certa competição. Enfim, mas, como eu disse, logo de cara eu não vejo grandes transformações. Com a inovação, haver, mas acredito que essa inovação ela não vem só da competitividade dos atores, ela vem também dos supervisores. Até hoje, o que nós temos é uma supervisão adequada, o que convola no mercado consideravelmente sadio. Deixa eu até pegar um gancho aqui no que a Daniela disse, no que todos vocês disseram, e a gente daqui a pouco vai ter que se encaminhar, infelizmente, para o final. Mas o Herbert falou hoje que a gente participou lá, né, no ITCOM num painel, né, de economia comportamental. Eu não sabia bem o que eu estava fazendo lá, mas eu estava lá, né? E ali a gente surgiu, e depois assim a gente conhece um pouquinho aí né, do que se fala de economia comportamental. A Dani tocou na portabilidade,
né, que é assim, a pessoa ter o direito de levar consigo, né, aquilo que ela amealhou, é uma coisa que a pessoa tem ali na mente, poxa, eu tenho ali o dinheiro. Tem uma questão também que se debate muito na Previdência Complementar, que é o resgate, né, que é a antiprevidência, né? A gente tem um profundo debate sobre resgate, que se avolumou muito com a pandemia, né? Porque, afinal de contas, eu estou numa situação complexa, numa pandemia, eu tenho um dinheiro lá, eu quero aquele dinheiro, poxa, na fechada eu não posso pegar aquele dinheiro, na aberta eu posso. Isso veio muito à tona, né? E a própria situação da pandemia colocou a Previdência Complementar, não que ela tenha sofrido um grave impacto, não em reservas, mas colocou a Previdência Complementar num cheque acerca de quanto ela é necessária para o futuro ou para o agora também, porque eu posso me resguardar para um momento que eu tenho de qualquer aflição, né? O que é risco? Se a gente for levar esse debate do risco adiante, a gente faria um seminário de uns 10 dias só de risco. Mas onde eu ponto é o Open Insurance, o Open Finance, ele é um nudge, ele é um empurrãozinho para as coisas ficarem mais apetitosas, digamos assim, para aquele que vai, né, que é o indivíduo que está em busca do produto. Porque quando teve a reforma da Previdência, o meu sonho começou a andar, porque eu acho que a previdência privada ela cumpre um papel dentro da Seguridade Social de oferecer proteção. Como não? Se eu negasse isso, né, para que teria previdência privada? Então, fica com o regime geral e a previdência privada, cada um investe por si, você pode escolher guardar no colchão. Né? Mas, com a reforma, abriu-se um pouco o horizonte da previdência privada. E eu sempre achei que essa é a oportunidade da previdência privada, que não foi tirada ou obscurecida pela pandemia. Na verdade, a previdência privada, na minha visão, eu não gosto de falar assim coletivo, né? Mas na minha visão, ela tem um caminho muito bom a trilhar. Ela teve um papel, né? Quem tinha dinheiro lá na aberta e conseguiu resgatar, cumpriu um papel de segurança, de afastamento do risco. O Open Insurance, na previdência privada, ele pode ser um nudge, um empurrãozinho, né, que a gente dá para que as pessoas elas se tornem inclusivas. O Éder estava perguntando isso também de alguma outra forma, ele perguntou para a Dani isso, mas, poxa, eu sei que em estado normal de temperatura e pressão, ninguém quer contribuir com nada. Né? Quem lida com previdência sabe, o convencimento, tanto é que é o trabalho da adesão automática, né? A necessidade, muitas vezes, da adesão automática. Também o seguro, ninguém em sã consciência quer fazer um seguro, né? Você pensa, poxa, eu vou fazer um seguro de vida, poxa, eu fiz o seguro de vida porque agora eu tenho família, eu tenho não sei o quê, daí você pensa, mas ninguém quer desconto, e essa é uma verdade, né? Será que o Open Finance, o Open Insurance serve como um empurrãozinho para a inclusão? A gente queria, e eu faço isso para a Dani também, a Dani pensou que ela só vinha fazer pergunta, mas a gente conversa. E dessa pergunta, infelizmente, a gente vai ter que caminhar para o final, mas se vocês puderem falar um pouquinho disso, e a gente se compromete a voltar aqui para apurar um pouco mais toda essa história aqui, né? Eu acho que a gente pode começar a fazer um seminário de risco e depois ir caminhando. Bom, passo para vocês a palavra e fiquem à vontade para dizer, inclusive, que eu devo estar muito errada e que eu fiquei loucona agora quando falei isso, se é um empurrãozinho. Eu queria complementar, né? Eu acredito que sim, que seja um empurrãozinho, quer dizer, não é o Open, é tudo isso que a gente está conversando, né? Tem um movimento de insurtechs, tem um movimento de fintechs, né? O problema é justamente o que a gente estava dizendo, é compreender a demanda e o regulador abrir só a portinha, porque existem 1 bilhão de pessoas não bancarizadas, por quê? Sem acesso, né? O que esses outros parceiros podem fazer para contribuir, né? É um microcrédito, dar uma possibilidade de atuação vigiada, lógico, né? A gente está falando tudo de mercado supervisionado,
Ninguém vai montar uma barraquinha para oferecer microcrédito, não. Mas, de uma certa maneira, com uma régua mais baixa, né? O que é uma iniciativa que a gente está vendo em relação ao sandbox, em relação às fintechs. Então, tudo isso junto, né? Para que seja facilitado, para que a gente possa oferecer uma melhor experiência de consumo para o cliente e que ele possa ter uma experiência tão legal que ele, nossa, esse negócio de seguro é bom, e não precise realmente acordar de manhã e falar, eu quero contratar um seguro de vida. Ninguém quer. Você só contrata seguro de vida quando você acha que veio o Covid, que você pode deixar a sua família desamparada. Então, quando você percebe o risco, né, você vai atrás. Mas quem sabe, né, é uma reflexão, sim, em termos de mudança de comportamento, a facilidade do acesso, a melhor experiência vai trazer ali uma consciência de seguro. Então, eu só posso pagar R$ 1,99, eu tenho uma cobertura pequenininha, mas na hora de receber é uma alegria, é uma felicidade, não porque é um benefício, porque realmente veio repor um patrimônio, né? Veio trazer ali uma segurança, uma proteção. Então, assim, acredito que sim, Ana, só acredito. Eu acho que tudo isso que a gente está aqui conversando, eu tenho boa expectativa que vai contribuir, sim, para uma popularização desses instrumentos que, por vezes, são legados aí a camadas mais estruturadas, mais conscientizadas e mais favorecidas financeiramente, né? Essa é sempre uma esperança, né? Vamos inverter? Herbert? Depois Thiago? Tudo bem, sem problema. Vamos inverter ou vocês querem o mesmo caminho? Tudo bem, sem problemas. Eu também concordo, Ana, com você e com a Daniela. Acho que o Open Finance, né, esse processo, essa arquitetura, ela pode contribuir, porque né, naquele evento de economia comportamental, né, acho que sempre que você colocou muito bem, essa questão da contribuição, ele está naquele lado das perdas, né, no nosso cérebro, né? Eu aprendi lá naquele evento, né? E eu acho que esse processo talvez ele seja na linha do ganho, né? Quer dizer, o participante eventualmente nessa arquitetura open, ele pode falar, opa, de repente posso ter algum ganho porque eu vou ter algum tipo de produto diferenciado, alguma oferta, né, que seja mais vantajosa para mim. Então, eu acredito que sim, né, que também pode ser um nudge para a Previdência, né, para os produtos de Previdência como um todo. Aí todas as questões que a gente discutiu durante o evento, que eu acho que são, né, que a gente precisa, de fato, né, o processo aqui vai ser um processo bastante, diria, longo, e as discussões, elas precisam ser mais bem trabalhadas, né, debatidas, para se construir, de fato, uma arquitetura open para o sistema fechado, né, de previdência, que daí, no caso, não seria mais fechado, né? Temos que mudar a terminologia, né? Então, e eu queria fazer um parênteses rápido, se vocês responderam uma pergunta do César, que ele fez aqui direcionado para mim, em relação ao LGPD, tá? Que ele a insegurança dele em relação a essa arquitetura open, ela está de uma forma de desvio aí para descaracterizar o LGPD. Eu acredito que não, tá? Eu acho que a questão do LGPD, até por relação a consentimento, assim como no Open Banking, né? Você precisa dar o consentimento para os seus dados, né? Transitarem ali entre as instituições. Então, eu acredito que nessa arquitetura, assim como possivelmente numa arquitetura futura para pensions, enfim, você vai ter que dar esse consentimento, né? Então, de alguma maneira, eu acho que para respeitar um outro marco legal aí que existe, apesar de eu estar falando de legal, eu não sendo advogado, né? Então, mas pensando no processo lógico, né, me parece que tem que ser respeitado naturalmente, e aí você vai ter que dar o consentimento para poder participar desse processo, né, recebendo aí ofertas, enfim, mas aí talvez eu acho que também vale a discussão, né? No fundo, você eventualmente fala, não quero, né, estar numa arquitetura, transmitir meus dados, né, não estar numa arquitetura open, mas quero ir para A, para B ou para C, e aí você escolhe isso sem transferir os dados, talvez seja possível também, né? Mas eu acho que assim, a vantagem desse evento de hoje é que a gente pode tudo falar com uma questão de talvez, né? Porque certeza a gente não tem de nada por enquanto, né? Obrigada, Herbert. Thiago. Bem, eu acho que é quase unânime, né? Eu acho que o Galo ainda vai responder, mas é óbvio que quando a gente busca, né, desenvolver algo desse tipo, né, a gente está buscando endereçar alguns problemas, né? Um dos problemas é aumentar o acesso. Até quando eu comecei a minha apresentação ali, um dos pontos que a gente colocou na exposição de motivos, inclusive da SUSEP,
e do próprio Banco Central, quando fez, né, o Open Banking, é ser mais inclusivo, né? Então, quando a partir do momento que você é mais inclusivo, você busca, né, que pessoas que não tinham acesso, né, a determinado produto passam a ter, ou pelo menos seja estimulado a ter, né, esse acesso. Então, a resposta natural, eu acho que sim, eu acho que vai ser um apoio, mas não só esse, né? A gente tem uma série de frentes, como a Daniela já falou, acho que a Daniela falou muito bem, a Daniela falou, não é só isso que vai fazer a diferença, eu acho que sim um somatório de ações do regulador e do mercado que vão fazer com que a gente tenha sucesso mais à frente. E a gente, assim, sendo bem sincero, a gente tem muito espaço ainda, né? Nosso setor, eu acho que tem está claro, né, que ainda é muito carente nisso. Minha fala, eu falei isso. A gente tem que buscar. Eu conheço, sim, tem pessoas que são especialistas, né? Eu até brinco que é Casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu converso com gente que dá aula, etc. Mas o que você está fazendo de previdência? Rapaz, eu não botei ainda, comprei um apartamento, fiz isso, fiz aquilo. E o cara não tem, entendeu? Porque é cultural, cara, não tem. E nesse sentido, a partir do momento que você, por exemplo, tem aquela nós sabemos que tem bastante gente que não é bancarizada, até porque a questão do custo dos produtos ainda é um pouco caro, né? E aí você tem muitos clientes que vão via VIP. A partir do momento que o cara está numa instituição de pagamento, ele começa a apresentar para ele um produto, por exemplo, de previdência, o cara fica assim, pô, peraí, deixa eu ver esse negócio. Será que eu deveria? Pode dar um estalo, né? Então, acho que isso vai ser um ganho. E assim, é importante a gente discutir isso, é importante a gente trazer as inovações, já caminhando um pouquinho, né? Que a gente está no mundo global. Eu acho que o Herbert, todo mundo aqui deve também estar claro, que cada vez é mais comum, né, você ter, né, informações sendo trocadas não só nesse país, como para outros países. Assim. Eu tenho alguns amigos, por exemplo, que têm aplicação no exterior através de aplicativos simples. Assim. Então, se a gente não fizer, alguém vai fazer, outro país vai levar. Então, assim, é importante a gente estar claro, né, que a gente tem que buscar sempre essa inclusão de todos no nosso sistema, né, nosso sistema brasileiro. Eu também acho. Eu cheguei a comentar isso quando eu estava expondo, uma das características do Open Insurance é a possibilidade de, por meio da inovação, gerar inclusão. Entendo também, como a Ana já mencionou, também já havia comentado, né, a arquitetura de proteção ela engloba a previdência privada, mas eu não sei não. A previdência privada ela tem uma atuação consideravelmente tímida aqui e ela vai ter que inovar pelo bem ou pelo mal, até porque quando nós estamos falando de concentração de informações e quando nós estamos falando de um amadurecimento de uma sociedade no que diz respeito à sua proteção futura, essa proteção ela vai ser comparativa. Né? E essa comparação ela vai estar, graças ao Open Insurance, muito mais fácil, muito provavelmente num só lugar, e a concorrência forte da previdência privada vai ser com as possibilidades de investimento financeiro e, de mais, a possibilidade com desenvolvimento de produtos ligados não à previdência, mas à área securitária, que cada vez mais se parecem com as relações de previdência privada. Então, o Open Insurance, mais do que a inclusão, ela vem como um suspiro, acredito eu, que bons ventos, para a previdência privada. Eu gostaria também de comentar a pergunta do César, que o Herbert também já comentou, no sentido de que se o Open Insurance não é uma forma ele não escreveu isso, mas como se fosse assim, de burlar as regras da LGPD. Não César. E digo mais, o Open Insurance, o sistema Open, ele não normatiza sobre o tratamento de dados. Isso compete à Lei Geral de Proteção de Dados e está lá normatizado. E digo mais, no Open Insurance, nós vamos ter a concomitância de fiscalização lá. Tem a SUSEP, como eu já mencionei, né? Fiscalizar as relações jurídicas que compete, que são seguro, previdência privada e capitalização, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fazendo as fiscalizações que lhe permitem. Num dado momento, por conta até de experiências outras, deve haver uma
uma interlocução no sentido de a SUSEP com maior proximidade no que diz respeito às transações que acontecem no sistema Open, até por conta do, entre aspas, uma delegação da ANPD, mas as competências são distintas e o Open ele não se contrapõe à LGPD, ele vai ao encontro das disposições da LGPD. Na verdade, o Open Insurance, esse novo ambiente de negócio, como eu também já mencionei na minha exposição, na abertura, eu digo que é decorrência da LGPD e de outras normas recentes que nós implementamos aqui no Brasil. Bom, isso é só um pouco do que a gente tem a falar sobre essa matéria toda. Vou passar a palavra para que vocês façam as suas considerações finais, a mensagem final, e a gente, infelizmente, tem que terminar, porque temos um horário a cumprir, e já passamos dele um pouquinho, mas eu estou fingindo que não vi, porque o papo está muito bom. Tiago, para as suas considerações, o Herbert está conseguindo voltar aí depois que caiu a conexão. Fiquem à vontade para as considerações finais. Eu acho que a gente teve azar aqui, porque eu também, eu não sei se repararam, no momento da apresentação, eu comecei a mexer aqui, etc., porque uma tela minha desligou, tem duas telas. Eu estou de lado aqui porque a tela queimou, é coisa que acontece no home office, né? Pessoal, a minha consideração principal é agradecer, né, a OAB por esse evento. Eu acho que quanto mais debate a gente tiver, né, sobre o tema, vai ser positivo, é algo novo, né, algo que está vindo realmente aí para ficar e é desafiador. Então, qualquer debate, né, sobre o assunto, eu acho que só temos a ganhar, né? Quanto à questão de maiores informações, maiores debates, né, acho que a SUSEP está sempre, né, disponível para trazer mais informações. Nós disponibilizamos sempre informação qualificada no nosso site, sempre divulgando informação, sempre de forma sempre bem proativa. E é isso, assim, acho que eu já tinha que falar, que eu já falei o que tinha que falar, e novamente agradecer o convite da SUSEP por ter participado desse painel. Herbert? Bom, deixa eu aproveitar aqui que eu tenho conexão por enquanto, Ana, porque eu não sei, porque eu tô na contingência. Você estava falando de riscos aqui, eu estou no 4G, então a minha internet aqui deu acontecer alguma coisa, estou no 4G, estou no celular, né? Então, acho que agora eu devo estar, eu estou com a cabeça do lado certo, eu não sei se eu estava do lado certo ou não. Mas eu queria agradecer aqui, né, ao convite, né, em nome da Comissão de Previdência Complementar do OAB São Paulo, por estar, né, chamado a PEP para participar desse evento. No espírito de contribuição da PEP para a discussão de ideias, debates, nosso objetivo é fortalecer, né, o sistema de previdência complementar, seja ele fechado ou aberto, né, acho que as contribuições aqui elas vão no sentido mesmo da evolução, né, estamos num momento, né, mais do que oportuno. Eu acho que o risco realmente chegou. Manifestação do risco. Foi. Bom, Ronaldo, depois Daniela, o Herbert, se ele voltar, ele continua. Eu falo aqui, se o Herbert voltar, ele continua. Só está aproveitando rapidinho para responder. Oi, você me escuta? Me escutam? Você? Agora, sim. Estamos te escutando, Herbert. Não estamos mais. Agora não mais. Só para responder a pergunta da Jéssica aqui, né, rapidinho. Jéssica, acho que assim, o Open Insurance ele vai ter impacto num dos pilares do sistema de seguridade, do regime de previdência brasileiro, mas ele não mexe com ele, né? Da mesma forma que eu falei das relações securitárias, acho que eu falei das relações previdenciárias também. O Open Insurance como norma infralegal nem poderia transformar essas relações de previdência privada. Mas, como a gente vinha comentando, ele deve transformar na perspectiva de inclusão. Isso seria muito rico gerar esse fomento numa das perspectivas da arquitetura do regime de previdência, que é o de previdência privada, inserido nesse ambiente maior que é o sistema de seguridade social.
no que diz respeito à previdência privada obrigatória, acho que a gente, pelo menos desde 2001, mas eu ouso dizer que nós não tivemos no Brasil, até porque a base é contratual, para além das disposições legais, a base é contratual, e aí a gente teria dificuldade de imaginar uma previdência privada obrigatória de base contratual. Mas, no resto, é inserido no Open Insurance como essa possibilidade de fomento, como não rediscussão dessa arquitetura que demandaria um regulamento legal e que deve acontecer por expressa previsão lá da reforma, da emenda constitucional, conhecida como reforma da Previdência, até para o cumprimento do que contido na reforma da Previdência. Mas não acredito que a alteração no modelo, como, por exemplo, a Previdência privada obrigatória, certamente, muito provavelmente não virá, porque seria, de uma certa forma também, ou não de uma certa forma, entraria em confronto com o dispositivo constitucional que traduz para a gente o que é a previdência privada. No mais, obrigado, Ana, demais, Dani, Tiago e Herbert. Eu gostei muito de participar desse painel, foi muito bacana e foi um prazer trocar ideia com vocês. E eu espero que seja o primeiro de muitos, mas eu espero ser convidado para os próximos também, porque eu gostei demais. Valeu, pessoal. Obrigado. E obrigado pela paciência de todos que estavam aí nos ouvindo até agora. Enfim, espero que tenham tido um mínimo de proveito por ter doado esse tempo, que é um ativo muito precioso na vida de todos nós. Muito obrigado. Dani, posso devolver a palavra um pouquinho para o Herbert? Claro. Gente, mais uma vez, desculpa aí, porque minha conexão caiu de novo, mas eu consegui voltar pelo computador. Tá? Mais uma vez, eu queria agradecer a paciência de todos também, inclusive com esses problemas técnicos, o pessoal que aguentou, né, firme aí a palestra, né? Então, eu acho que os debates foi tão rico, né? Acho que essa troca quando a gente fala de ideias, fala de inovação, né? Eu acho que as pessoas se interessam, gostam, né? E a gente percebe aqui a audiência como um termômetro do sucesso do evento e desse tipo de discussão, né? Eu queria agradecer mais uma vez, Ana, pelo convite da Comissão de Previdência Complementar do OAB, né, feito a PEP para participar desse debate, cumprimentar aqui todos os panelistas pela excelente apresentação, Thiago, Daniela, Ronaldo, né, e colocar aqui a PEP à disposição para discussão do tema. A gente vai estar assim, acho que o nosso objetivo é de contribuir mesmo para a Previdência, né, para discussão e o debate aqui eu acho que é uma ponta, né, o pontapé e a iniciativa de vocês foi excelente nesse sentido, né, de começar a ter essa troca de figurinhas aí, né, essa troca de ideias, debate, porque com certeza, né, como foi bem colocado, né, sem assim, o caminho, ele é um caminho que a gente sabe muito das dificuldades, né, mas se a gente quer construir, se a gente quer de fato levar o tema adiante, né, a gente vai ter que fazer, né, limpar esse terreno aí para começar a colocar os tijolinhos aí da arquitetura, ou do modelo que nós queremos no futuro. Então, mais uma vez, obrigado a todos aqui, desejo um excelente resto de semana a todos, um abraço. E coloco mais uma vez aqui a estou à disposição, assim como a PEP também, para a discussão do assunto. Dani? Então, gente, muito obrigada, Ana, pelo convite. Muito obrigada aos meus colegas por ter participado desse evento, alto nível de discussões, pensando juntos, né? Assim a gente avança. É o início da jornada, vamos voltar, né, certamente a falar sobre vários desdobramentos da questão, cada um na sua, pensando, né, e trazendo problemas para a gente compartilhar. Queria também vender meu peixe, que a Comissão de Assuntos Securitários da OAB de São Paulo também segue analisando, não só Open Insurance, mas tudo de seguro lá, a gente discute bastante, com o objetivo, claro, de contribuir. A comissão é plural, tem participantes de todas as áreas, basta que sejam advogados. E é isso, agradecer bastante, espero também ser convidada para outros, né? Que nem o Galo. Se ninguém convidar, Galo, a gente faz só nós dois. Olha só, o dueto vai ser bom. E deixa eu falar que, assim, Dani, no ramo de seguro, e ligando aqui com a pergunta que foi feita, só para encerrar dos 3 pilares, que o Galo também não resistiu e falou, porque 3 pilares a gente ouviu por demais na PUC, né, Galo? Então, o problema nosso não são os 3 pilares, eles estão aí, estão arraigados. O problema é que já tem o 4º pilar, já tem o 5º pilar, e a gente ainda não implantou. E está muito ligado, o Herbert comentou isso hoje, o 4º pilar são as anuidades.
né? A gente vai conseguir implantar um mercado de anuidades considerando a longevidade, né? Dani, jogo para você, o evento é teu, vende o peixe lá. Vamos fazer falar. esse, que esse vai dar ibope. Certo? Bom, quero agradecer a todos vocês, Tiago, Herbert, Ronaldo, Daniela, foi excelente a nossa conversa, muito produtiva. Agradecer a quem nos assistiu, nós tivemos um recorde de inscritos, tivemos passagem de várias pessoas aqui, a contribuição que foi também muito rica, que gerou debates aqui. Agradecer ao AB São Paulo, agradecer ao Iago e à Beth, que nos deram aqui todo o suporte, ao presidente Caio, que sempre possibilita toda essa conversa que nós temos aqui, e aos nossos apoiadores, que sem eles a gente não abrilhantaria tanto os nossos eventos. Obrigada a todos vocês, tenham um ótimo final de semana, e vamos aguardar o próximo evento, que é da Comissão de Seguros, e vai ser sobre anuidades. Eu estou dando pitaco lá na peixaria dos outros. Vamos fazer. Vamos fazer. Tchau, tchau. Muito obrigada. Um ótimo Obrigada. final de semana a todos. Tchau, tchau. Legal. Tchau, tchau. Tchau, Abraço a tchau. todos. Gente, valeu. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.